Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, vai começar mais um episódio desse podcast que tá chegando no episódio 100. Estamos gravando aqui em clima natalino, porém você tá vendo já em janeiro, em clima de magos, né? Dos 3 reis magos ali. Exatamente. Você, inclusive, já sabe que se a gente ganhou, não é a Copa. É isso aí, ó. Podia estar com a camisa do Hexa ou não. Exatamente. A gente vai falar hoje sobre Social Media Data Analytics. E daqui a pouco eu vou apresentar o convidado. Com certeza você já sabe pela capinha do feed. Mas daqui a pouco a gente apresenta porque eu já quibei o conteúdo desse cara pro meu Instagram, pro da minha, que a gente não tá no gibi. Mas primeiramente, para poder falar sobre isso, sempre ao meu lado, ele, o King Size, Luciano Fialho. E aí, rapaziada, paz de Cristo. Vamos lá, mais um episódio. A gente sempre traz uns caras que a gente quer, tipo... o podcast, consultoria grátis, tá ligado? Quando eu montei a pauta, eu falei assim, rapaz, o que eu preciso aprender? O que eu tenho dúvida que eu nunca soube? Com quantos seguidores eu quero sair desse podcast? Então, aqui com a gente, ele, diretamente de Terras Gaúchas, Lucas Bernardes, da Copify. Eu duvido que você que tá ouvindo esse podcast, tá assistindo esse podcast, nunca viu a mãozinha dele escrevendo ali os negócios numa folha colorida, coisa que eu já fiz também. Duvido que você nunca viu ele escrevendo um negócio... Inclusive, já gravei várias vezes tentando desenhar, não sei como é que esse cara jogando do consegue, nada, o tá arroba assim, ó, fiz igual. Exatamente. Fiz igual e funcionou, tá? Funcionou. E hoje em dia tem gente fazendo como, ó? Alô, Sérgio Fernandes. Tem gente fazendo no iPad. Sim. Que já é uma forma ecológica Sim. de fazer o conteúdo que o Lucas fazia. Meu querido, seja muito bem-vindo à cidade maravilhosa e a esse podcast também maravilhoso. Pô, demais, obrigado por me receber aí, Tamo pelo junto, convite. que é Essa aqui é a minha? Essa é a tua, pode falar com a galera ali. E aí, pessoal? Tudo certo? Bom demais, cara. Pô, mas Obrigado. Tu falou aí que nem todo mundo conhece, cara. É pouquíssimo. Vou te falar que tem muita gente que conhece a Copify e não me conhece. Sim, imagina. E pro meu valuation é excelente, Mas, tá? Alô, investidores! mas só pra explicar pra galera, né, que a mãozinha da Copify é a dele. Às vezes Em não. sua maioria. Mas isso é legal, cara, porque esse conteúdo que deu certo foi um Rio de Folha, né? Um videozinho lá que eu não apareço, mas a minha voz aparece. Pode crer. Não tem muito a imagem, tem mais a voz ali. Então, às vezes tem outra pessoa que faz e tal. A Copify, ela descolou e conseguiu descolar sem estar com a minha imagem. E eu tinha essa dúvida, cara. Se fazer uma escola, que antes a galera era toda com marca pessoal, né? O Érico Rocha, a escola do Expert, né? Todo mundo Sempre com um cara, né? rostinho individual, a menina, o maluco. E aí, meu antigo chefe, o Patel, uma vez postou um artigo que, me arrependo de ter feito uma marca pessoal, que hoje o cara é global, né? E aí eu será que eu vou conseguir fazer uma marca que não é a minha imagem pessoal e que vai descolar? E aí consegui, graças a Deus, tamo junto. Pô, cara, pedi pra você se apresentar pra galera, falar um pouquinho da Copify, falar um pouquinho de vocês aí pra galera que Antes dele se estiver estudando sobre isso e não conhece, mas você desbloqueou já aqui, ó. Bloqueou. Olha aí. Isso aqui é um podcast de respeito, Lucas. Pô. A gente não só traz a pessoa foda, como a gente mima ela. Pô, cara, não... Isso aí tem, eu fico naquele negócio da reciprocidade, né? Relaxa. Se tiver pro sul, você paga um churrasco pra gente depois. Tá bom, então. Tá bom? Mas Posso se quiser, abrir agora? pode, Lógico, à vontade. Reciprocidade, isso daí. O cara dá alguma coisa e fica aquele sentimento. Se ele me oferecer um curso agora, eu vou comprar. Né? Pô, que legal, olha aqui. Esse é o nosso patrocinador, Coffee Mais. Olha aí, ó. Patrocinador do Pô, podcast. Nada, Vamos hein? falar já. Olha, ó, comprem Coffee Mais, ó. Isso aí, ó. Uhum. Vamos falar deles daqui a pouco. Pô, demais, cara. Pô, Aqui a canequinha, essa caneca só tem quem participa, Quem participa do podcast. Tá? É? Então quem não participa não ganha a Caraca. caneca do Talks. Olha, pessoal, vocês têm que, ó, E aí dentro tem os adesivinhos botar de também. meta ó. ganhar a canequinha. Pô, E aí dentro tem demais, os cara. adesivinhos Eu vi que eu não também. posso falar nada que eu acho, né? Só o que eu acredito. Na sua opinião, tem que ser Isso eu já percebi, né? É. Porque onde eu entrei lá na porta tem lá um sem achismo. Já tá aí, ó. Eu já tô Inclusive puxando- já ganhou a camisa. Tô puxando o S já. É. Eu tô há 2 dias no Rio, né? Pô, demais, cara. E Será tu que acertou já tá- o tamanho? Vamos ver, senão a gente troca. Porque eu tô numa constante, assim. Mas acho que eu tenho um estoque pequeno aqui que dá pra trocar. Depois Vocês vocês estão vendo têm. em janeiro aí, pessoal? Aí, ó. Eu vou entrar nessa merda. Olha aqui. Em janeiro. Olha aí. O Lucas está agora segurando a mamba negra do Analytics. Dizem- Agora, né? Então, cara, dizem que quem veste isso daí Pô, demais. aumenta a conversão, ganha seguidor, engajamento estoura. É. É bizarro. Mandaram uma M, ó. Acreditaram na minha foto do Instagram Que lá. a coisa a gente troca depois. Mas, cara, Bora, gente. muito obrigado. Antes de qualquer Sem palavras. coisa, né, Luciano? Agradecer a você por estar aqui, trocar esse papo. Com certeza a gente vai aprender muito com você aqui Uhum. durante o nosso podcast. E antes de mais nada, antes de começar, você vai dar um salve só em quem, Luciano?
Quem é que deixa a gente com energia braba aqui? Pô, rapaziada da Coffee Mais, tem um link aí pra você na descrição aí desse vídeo, 20% de desconto. Eu falo direto, não é 10%, 5% no boleto, não, é 20%, meu chapa. Você pode comprar drip coffee, você pode comprar cápsula pra sua Nespresso. Pode comprar café em pó, café em grão, se você pode usar. comprar o que você quiser lá dentro. Eu comprei, inclusive, umas xícarazinhas lindas, cara, da Coffee Mais. A gente ganhou umas aqui, tá por aqui também. Não, mas eles não mandaram, vou ver se eu... Peraí que eu tô Thiagão, toma tua. Vai ver se ele mandava o kitzinho completo, porque é maravilhoso. Você vai gostar daquelas canequinhas, sabe? De expressinho? Isso, exatamente. Boa. Eu comprei uma lá. Lá em casa eu tenho a cápsula, eu tenho o drip coffee, que é esse que a gente deu pra você, que é o filtrinho que você bota em cima da caneca e você bota água quente. E eu tenho o café em grão, que eu moo pra usar na minha prensa francesa, porque eu sou metido a barista. Acabou o café de cerveja, né? Esses caras da Coffee Mais, eles fizeram um café em parceria com a Brahma, cara. Café é brabo, tá? Café é muito brabo. Ah, ele vem com o filtrinho já, que você bota na canequinha daí. Exatamente. Vem com a minha quente. Isso aí, muito. A gente tá te dando o kit completo, só não te deu água quente. Completo. São 10. Só não tem água quente. Pô, isso aí lá em Porto Alegre tem bica de água quente. Né? O chimarrão. Muito bom. Maneiro. Mas vamos falar agora. Vamos aprender um pouquinho aqui, né, Luciano? Vamos falar social media. Enquanto ele vai falando, hoje eu vou anotando. Né? Estamos aqui de aluno, ó. Canetinha na mão. A gente é malandro, né? Tipo, o Jota lá no podcast dele fica anotando. A gente não, o que a gente faz, a gente traz o time de conteúdo. Sim. Que aí o time de conteúdo senta ali e fica anotando tudo, depois repassa pra gente. E a primeira pergunta tem que ser, por que a gente não cresceu no Instagram, hein? Mas vamos lá, cara. Eu queria... Acho que a primeira coisa que é legal é que já ouvi muita gente falar por aí sobre o algoritmo do Instagram e sobre a valorização de números do Instagram de acordo com o que você faz. Então, supostamente existe um algoritmo de stories, existe um de live, existe um de feed, existe um de reels. Você consegue explicar pra gente um pouco como funcionam esses algoritmos, a lógica, o que eles levam em consideração? Principalmente, vamos começar pela tua casa mais famosa, que é o Reels, né? Cara, vamos lá. Eu antes era lançador, né? E aí, quando eu comecei a Copify Academy, aí a gente começou com uma escola de marketing, e aí de julho de 2020, eu fiz o primeiro curso de Instagram. Legal. Então, eu tô estudando de 2020 hardcore, assim, até agora, uns 2 aninhos, assim. Foda. Né? E, cara, é realmente isso, assim. E parece que o Reels é uma nova rede social, e parece que foi feita com massinha de modelar e palito de dente, assim. Pô, há pouquíssimo tempo tinha menos insights do que tem agora, tinha menos dados do que tem agora. Tanto que quando eu comecei a postar Reels lá quando foi lançado em agosto de 2020, eu até falei pra vocês, eu repostava no TikTok para ter os dados, para ter retenção, para ter... pô, lá tem quase um YouTube Analytics, assim. E o Instagram é realmente uma outra rede social. Então tem muita ferramenta hoje que até tem coisas que não integram de número de Reels, não puxa Reels ou não agenda Reels. Se eu não me engano, tem muitas que não agendam Reels ainda. Sempre dá problema, pelo menos pra gente aqui. Mas consegue agendar um carrossel, consegue agendar uma fotinho às vezes. Mas ainda assim dá merda também. Ainda assim dá merda, eu não uso lá. É muito por causa da API do Instagram também, por causa das inspirações do token, é uma merda. É muito por causa de deficiência da própria plataforma, tá? Próprio Instagram. Próprio Instagram. Cara, mas eles ganham dinheiro legal, né? É que eles querem dificultar a vida das ferramentas, porque elas não pagam eles, né? Mas sobre a pergunta, assim, é o que todo algoritmo quer, né? A mesma coisa que o algoritmo do Netflix quer de vocês, que o algoritmo da Disney quer de vocês, que o TikTok, que o YouTube quer de vocês, que o Spotify quer da gente, que é o nosso tempo. Né? Quanto mais retenção tiver o conteúdo ali, mais tempo tu fica nele, mais tempo tu permanece na ferramenta, mais anúncio tu vê, né? Menos tu sai para outras redes sociais. Por isso o TikTok é um pesadelo pro Instagram. O TikTok hoje, né? Vou dar um dado de cabeça, tá, gente? Tá? Então eu não acredito nesses dados. Tem margem de erro. Tem segundo Ibope, é IPEA, né? Tem uma margem de erro legal aí. O TikTok tem 11 vezes mais views no dia do que o Instagram Reels. Então é 11 vezes, é uma ferramenta que não tem muito tempo, né? Então, eles são muito mais efetivos, o algoritmo do TikTok, em reter as pessoas no vídeo. E é loucura, vocês não abram o TikTok, quem não tem TikTok, não façam. Senão só fica arrastando pra cima. Não abra antes de dormir, senão tu vai ter um problema de insônia. Eu sei. Ele é muito efetivo em entender o que você gosta e mostrar pra ti aquilo sem parar. E o Instagram, eu vejo hoje uma deficiência muito grande porque ele repete muita tendência. Pô, eu acordo a Pedrinha, o Bora Bio, ele pega uma tendência e fica mostrando assim, muita música em alta, música em alta. Eu surfei assim, uns 200 mil seguidores com música em alta, com dica na tela, assim, sem voz original, com música em alta. Mas no TikTok eu vejo que é uma coisa mais original, é uma coisa mais...
tu vê assim, ó, como se fosse o Instagram hoje ser o TikTok de um mês atrás, assim, questão de criatividade, as tendências chegam lá primeiro e tal, mas todos eles querem o teu tempo, querem a tua retenção. Se o conteúdo é bom e ele bate no feed do teu seguidor, tu sabe o que o seguidor quer, e tu entrega uma coisa que tá alinhado com o interesse dele, é difícil o conteúdo não engajar, né? Então, normalmente, quando tu não engaja, é porque tu não tá indo na mesma direção do teu seguidor. Então, quando você fala da retenção no Reels, por exemplo, que é o que o algoritmo mais quer, você tá medindo isso em cima de engajamento, seria isso? Porque ele não te traz uma informação de retenção, Então, né? no TikTok, ele te dá lá. No TikTok deu dá. 60% de visualização, de retenção, 100%, tipo no YouTube. Aham. Um vídeo Perfeito. meu, quando viraliza, dá milhões de views, é porque ele foi visto mais ou menos uma vez e meia. Então a pessoa viu mais de uma vez. Viu uma Boa, vez e repetiu mais uma meia. boa. E aí, esse é um vídeo que viraliza às vezes. Dá 1 milhão de views, dá, sei lá, 30 mil curtidas e tal. Um carrossel eu que é visto até o final, né? Aham. Então, é isso, assim, é isso que eles estão buscando ali, essa retenção. E aí o cara falha muitas vezes porque ele não tá acompanhando o público dele. Né? Eu conheço muito empresário que diz assim, pô, perdi a mão. O cara que era lançador, lançava curso e tal, lançava com milhões, né? No tempo do Facebook, né? Até no nicho do Pilates. E aí eu ajudei ele a migrar pro Instagram. Ele, pô, Lucas, perdi a mão. Pô, na verdade é que ele tava conectado com o público muito fortemente, assim, em um período. E aí ele foi abrir franquia, fazer outras coisas e foi se desconectando. Se Né? distanciando. Foi se distanciando. E aí acha, é o algoritmo. Pode ser, mas muitas vezes é porque o cara se desconectou do público. Pô, o público evoluiu hoje, ele não é mais não é mais o básico daquele tempo. Hoje ele quer isso, mudam os interesses, né? Então o algoritmo é realmente um reflexo do interesse humano. Né? Eu tenho uma dúvida em cima ainda do Reels, depois a gente vai falar de live e tal. Mas, por exemplo, a gente faz aqui análises constantes dos conteúdos da Métricas do Luciano e do meu no Instagram. A gente faz em todo momento, tipo, quinzenalmente, a gente analisa não só o Instagram, mas YouTube, blog e tal. Então, uma coisa que a gente viu, que a gente pôde chegar numa lógica que funciona, tanto no da Métricas, quanto no meu, quanto no Luciano, é a gente aproveitar um hype de uma notícia quente e ser um dos primeiros a soltar. Vou dar 2 exemplos, que são 2 Reels, tanto da Métricas e meu, que viralizaram e foram bem fortes. Um foi quando a gente anunciou que o Google Data Studio ia deixar de ser Google Data Studio e passar a se chamar Lucra Studio. A única coisa que a gente fez foi isso. A gente só comunicou isso. Um Reels de 15 segundos. E ele estourou de aviãozinho, estourou de salvamento, estourou de reprodução, estourou de comentário. Então a gente entendeu aqui, tentando trazer algum tipo de lógica por trás, de, olha, é um tema quente que saiu hoje, a gente publicou hoje, cara, ele estourou. Alcançou muita gente nesse sentido. E um segundo que a gente fez também foi sobre o Data Studio, o Lucra Studio, ele tá com uma dificuldade com o GA4, a nova versão do Google Analytics, e nesse choque, um monte de falha aconteceu no Data Studio, e poucas pessoas sabiam qual era o motivo. E a gente fez uma lógica inversa nesse aqui. Ao invés de a gente revelar tudo no Reels, a gente falou sobre isso, falou, quer descobrir mais? Vai no link da bio e entra no nosso artigo que a gente fala sobre isso. E ele, blum, estourou. Então o que a gente fazia, justamente o que aparecia atrás de mim no Chroma Key, era a imagem de erro do Data Studio ali, do Lucra Studio, e a gente comentava em cima disso. Cara, estourou de comentário, aviãozinho, curtida, salvamento e tal. Então, pra gente, a gente entendeu que o Reels assim funciona. O Reels de podcast, por exemplo, recorte podcast, que é algo que todo mundo faz, né? A gente percebe que tanto no meu, do Luciano, quanto no da Métricas, ele viraliza quando é algo muito polêmico. Opinião. Mas muito polêmica. Não pode ser uma opiniãozinha. Tem que ser uma polêmica muito forte. Porque aí gera debate, as pessoas comentam sobre isso. Se não for algo muito forte, tem uma curtida ou outra, mas é assim, 1% do que poderia acontecer, sabe? Então, por trás disso aqui, que eu tô te perguntando não necessariamente o que funciona na Copify funcionava para o nosso público. E aí minha pergunta aqui é basicamente essa, como que a gente consegue unir tendências, tipo a sua, na época lá a gente fez muito para Métricas e pro meu, a parada do papel, né? Pra quem não sabe, o Lucas tinha na Copify, que ele era um papel colorido, que ele desenhava, escrevia alguma parada, no final ele... um how-to, e no final ele jogava um papelzinho com a roupa da Copify ali. E eu fazia a mesma coisa no meu, falando assim, 3 métricas importantes pra você analisar não sei o quê. Botava depois acelerado isso no Reels, né, e tal, soltava ali. E pra gente funcionou, mas não funcionou tanto quanto funciona uma notícia quente dessa. E a minha pergunta pra você é, como é que a gente pode pegar esses hypes que estão acontecendo de tendência normal, com criatividade pra gente conseguir fazer um Reels impulsionar, assim, crescer. E aí o que eu digo de impulsionar, pra deixar muito claro o objetivo, é viralizar mesmo, é alcançar mais gente, né? Organicamente, né? Então... tem algumas questões, tá? Legal. Então, no nosso método lá de conteúdo, a gente chama de categorias. Tem categorias de conteúdo.
né? O que tu falou aí de tendência, de notícia, que dá muito aviãozinho, a gente chama de uma categoria de oportunidade. Legal. Né? Que é um tipo de post que, como é que eu consigo mensurar a categoria? Pelo tipo de interação depois das curtidas. Então, eu postei o Casimiro agora há pouco sobre o negócio da Globo, né? Claro, fenômeno de engajamento e tal. É um tipo de post que dá muito aviãozinho, como tu falou. Tu falou 2, 3 vezes, a primeira coisa que tu falou que veio na casquinha do cérebro foi o aviãozinho. Por quê? Porque é um conteúdo de compartilhamento. Vai ter muito comentário, a gente se marcando e aviãozinho. Então, quando tu passa uma informação, ou uma informação mais uma opinião junto às vezes, né? Mas aí depende do time e tal, é um conteúdo de oportunidade. A Folha, por exemplo, que, a Folha a gente lançou ela em fevereiro de 2021. A gente tinha 30 mil seguidores. Cerca de 1 ano e meio depois, a gente tá com quase 1 milhão. E o primeiro boom que a gente deu de 200, 300k foi na Folha. Que tipo de categoria é? Uma categoria que a gente chama de utilidade. Legal. E a categoria quase que ela dá o propósito do perfil. Né? A Choquei é um perfil de oportunidade. Né? A Copify é um perfil de utilidade também. Então, quando eu vou olhar minhas métricas lá, né, eu olho lá e depois de curtidas, o que mais tem é salvamento. Então, é legal entender o propósito do teu perfil primeiro. Perfeito. E depois do post. Tem uma notícia, vou fazer ela para ter muito aviãozinho, vou fazer um setar de aviãozinho numa dessas. Tem que pensar no objetivo antes de produzir conteúdo. Exato. Então, por exemplo, vocês são gigantes hoje, por quê? Porque vocês são dos melhores ou os melhores em ensinar Google Analytics e métrica. Né? A Copify cresceu nesse 1 ano e meio assim, de forma acelerada, porque a gente foi um dos mais práticos em ensinar marketing de conteúdo. Então eu entendi esse propósito e eu sou ridiculamente útil para os meus... Por isso que hoje em dia o cara às vezes não me conhece, mas conhece a Copify. Conhece a mão. Conhece a mão, conhece o passo a passo, né? Muito tutorial. Então, para viralizar organicamente, é legal para tu viralizar dentro do teu nicho, entender o teu propósito, né? E junto com esse aí, por exemplo, o cara trabalha com uma coisa que é manual. Né? É tatuador, por exemplo, né? Tá cheio de tatu, né? Não vou falar Luciano, é Luciano. O autocorretor da gaveta puxou. Aí ele tem que pensar 2 vezes. É porque o cara acabou a tinta na hora de escrever o nome dele. É uma categoria muito de processo. É mostrar o processo. O que bomba lá é mostrar o processo. Quem tem produto, eu chamo de categoria de desejo. O cara tem que ser o melhor do nicho dele, se eu ver no celular e mostrar o celular de várias formas, mostrar os detalhes do celular no vídeo, né? Então, essa é uma pergunta, tem categorias de conteúdo e aí tem comportamentos de conteúdo diferente. O meu, eu faço muito para salvamento. Eu faço para ser muito útil. E o meu perfil começa a esfriar quando eu começo a me distanciar do meu propósito, né? Então a Folha, ela foi uma forma de eu ensinar uma coisa que não é visual, não tem nem ferramenta, né? O conteúdo é uma coisa que é realmente do mundo das ideias aqui. O GA, então não mostra o GA, né? Tem essa questão, né? Eu tenho uma dificuldade que o GA é uma parada que é 16:9, né? E a telinha é 9:16. O meu principal problema é esse. O meu principal problema é esse. Sacou? Porque ainda é código, sabe? No meio do processo, com a tela pequenininha, é absurdo. Você é tradicional. Porque o Luciano tem uma tela curva gigantesca. Então ele ainda complica a vida dele. Nesse quesito de produzir e gravar lá. Você é 21:9. E aí tu perguntou de viralizar. É difícil viralizar com conteúdo que não é consciente. Só se é notícia. E o cara tem que conhecer o assunto da notícia. É uma notícia de. O tema é notícia. Qual que é o assunto da notícia? É uma notícia de Google. Então, o cara conhece o Google, então vai bem. Então quando tu vai educar o cara, vai ensinar uma coisa que ele não conhece, se tu começar no primeiro segundo, primeiro card, dando informação que ele não conhece, ele vai pipocar do post. Ele vai pular. E a pior coisa que pode acontecer no conteúdo é o cara pular o teu post, né? Porque não teve retenção 0. Então, realmente tem que ter vou ensinar alguma coisa? Mas vou ensinar alguma coisa começando, de repente, na dor do cara, né? Então, para de fazer reels desse jeito. O cara sabe o que é reels. Ele tá fazendo reels, eu vou parar porque faça desse jeito que é melhor. Por quê? Porque é uma rede mais reativa, né? É o conteúdo que vai até a pessoa, diferente do YouTube, que o cara pesquisa lá, como instalar o Google Analytics. O primeiro passo pode ser uma coisa que ele nunca viu na vida. No Instagram, eu dou alguns passinhos para trás, porque eu pego um cara que não tá buscando. Você tá chamando a atenção dele. Eu que tô levando o conteúdo para ele, o algoritmo vai chegar, vai pipocar na frente dele, então eu tenho que fazer um conteúdo que vai, assim, impactar a maioria das pessoas e todas vão entender, pelo menos os primeiros 10 segundos. Aí depois eu apresento alguma coisinha assim, mas é uma rede social em resumo, de topo de funil. Então tem que ser superficial. E aí nós que somos educação tem essa dificuldade. 30 segundos, Instagram comercial não recomendo fazer mais de 30. Imagina tu ensinar alguma coisa em 30 segundos, sendo que tem introdução e call to action. As minhas piores folhas lá que deu menos engajamento é quando eu tava fazendo, eu tava, cara, condensando assim, tava 1 minuto, tava o dobro do tempo que eu precisava.
pô, tem que capar mais, tem que capar mais, tem que capar pra ficar só uma dica, assim, que é boa, é nova, tem uma sessão de novidade e ser útil. Né? E tem que começar com uma coisa com uma dor dele, ou uma promessa, alguma coisa que ele sabe. Então, por isso que tem por isso que a gente acho que a gente destacou por causa do copy. Legal. Porque Copify. Copify vem de copywriting, que a gente sempre começa com uma dor, com uma promessa, que são as áreas mais quentes da cabeça do cara. Isso. E depois introduz alguma coisa útil pra ele. Isso é bem maneiro, que foi uma coisa que a gente percebeu hoje em dia, na Métricas Boss, no perfil do Luciano meu, quais são os posts que mais dão certo. Post carrossel, formatinho caixinha do Twitter, que é só a carinha do Luciano lá, a minha, ou a carinha... bomba. Esse formatinho a gente e a gente começa com uma pergunta. Então, tipo, os que mais bombaram da gente você sabia que você corre o risco de perder seus dados do Google Analytics? Outro, você sabia que o Google Analytics não analisa a atribuição pelo último clique? Você sabia que não existe só o Google Analytics? Você sabia? Tipo, sempre começa com você sabia, ou você vai perder, vai acontecer. E esses caras, a gente analisa, né, o resultado sendo positivo, olhando curtida, comentário, compartilhamento e salvamento. Olhando soma disso tudo. Aí, daqui a pouco eu vou perguntar das métricas e como calcula. Mas antes da gente entrar nisso aqui, eu queria te fazer uma última pergunta ainda sobre algoritmo aqui. Eu já conversei com algumas pessoas que falam que o que importa muito, por exemplo, para os seus stories bombar, são 3 paradas. Parada número 1 é a galera engajar com seus stories, então fazer enquete, botar um negócio aquele negócio de curtidômetro lá, a pessoa curtir teus stories. Número 2, a pessoa mandar DM. E número 3, ela voltar. Então, por exemplo, hoje eu fiz, no momento que a gente tá gravando, eu fiz um stories falando do jogo de Senegal e Inglaterra baseado em dados. Então, eu fiz várias enquetezinhas durante isso, mas o que eu ouvi muitas pessoas é que a enquete, as pessoas comentarem ali também nos stories e ela voltar. Porque quando ela dá o back ali, parece que pro algoritmo do Instagram demonstrou que ela tá com interesse. Ela tá voltando, inclusive, para ler sobre aquilo. É de fato isso? Existe outra coisa por trás? Cara, nos nichos que eu testei aqui, Legal. No nosso mercado de utilidade, que é o mais educativo, eu senti que o story textual ali é o mais quente, e o textual com eu já testei bastante caixinha de pergunta, enquete, todos os adesivos. E o que mais deu resultado pra mim, que sei se é aqueles adesivos de Ano Novo Chinês, que os caras botam ali e viraliza, eu tô vendo né? nesse momento, é que a galera vai ouvir, já acabou a Copa, mas nesse momento de Copa, eu tô vendo muita gente falar, comenta aqui quanto vai ser o jogo, e aí, se você acertar, o primeiro que acertar, eu vou te dar uma parada. E aí, meu irmão, a gente pra cacete comentando pra explodir. Só que assim, ao meu ver, pensando analiticamente, como é o intuito do nosso podcast, eu olho e falo assim, o que me adianta aquele stories bombar ser um stories só pra pessoa comentar sobre um jogo, né? Então, exatamente. Mas é isso. Então, no nosso mercado que eu tenho testado aqui, a resposta é disparada a melhor interação que tem. Legal. E no primeiro story é assim... Já traz um problema. A Copify tava batendo assim, não tava muito boa de stories não. Esse ano a gente bateu um pico de 60k. Caralho. Um dia, mas foi um pico assim. Aí voltou pra uma média de 10k, que é baixo pra mim. Né? Uma boa média aí, 2% é ok, né? Pra não ficar triste, 2% dos seguidores. 2% dos seguidores, 2% dos seguidores. Stories. É uma média ok. O meu perfil pra Instagram comercial. É bem menor, assim, eu chego até a ter mais, assim. Então, eu devo ter uns 1.600, bate uns 400, eu tô fazendo 500, a conta na minha cabeça aqui. Eu tô nesse momento que a gente grava. Mas eu percebo muito disso, porque a galera entra no meu Instagram pra mandar texto de dúvida, porque é um problema, né? O cara não consegue colocar a dúvida dele na minha caixinha de perguntas, porque é muito grande e inclui código, o cara tem que explicar o contexto. E o inbox também teve mais resultado. Então, o inbox pra mim é bizarro, assim, porque a galera entra em contato comigo e aí eu percebo que a partir daquele momento que ele me mandou a primeira mensagem, ele começa a curtir tudo que eu faço, sacou? E aí eu meio que tu vai criando aquela galerinha que fica ali, tipo, sempre curtindo tuas paradas. Em cima da métrica que você falou, por exemplo, que 2% dos seguidores que tá vendo teus stories é ok. Ok pro Instagram comercial. Pro Instagram é o tipo da métrica do da Copify. Não pro do Lucas, do Gustavo. Não, com a joalheria. Até o pessoal, é que o pessoal normalmente, se o cara começar a escalar seguidores, vai esfriar também. Então, um cara que vai ser mais comercial assim, que não é influenciadora. Tá. E quando eu falo influenciador, é influenciadora. Sim. Porque o influenciador tem uma métrica menor. Diferente. Né? Se comparar a Virgínia com o Whindersson, a Virgínia é o Pelé dos stories, cara. Ela bate 30% de view. Bizarro. Eu tava fazendo rapidamente a conta na cabeça aqui. É o do Luciano, bate quase os 50%. Bate. O perfil ainda tá crescendo. Tá crescendo. De quase 2 mil ali ainda e tal.
Nem dormiu No ainda. da Métricas tem 20 mil nesse momento que a gente grava. O da Métricas bate 1%. 200, 300, então bate 1 a 1,5. O meu tem 15 no momento que a gente grava. Bate 600, 700. Então é 6,5%. Então a gente tá ok ou pra cima, né? Aqui olhando a nossa audiência rápido. 5% eu já acho bom pro negócio. Maneiro. Acho bom. 10% pra mim tá ótimo. Pra mim tá Foda-se, chegando o nível influenciador. Maneiro. A Copify, ela pulou. A nosso pico foi 60, mas nossa média tava uns 10k, 15, tava abaixo, porque eu não sou a Virgínia, né? Não, tu é a Virgínia da Copify. Tá maluco. Da Cop, Eu pô. estudo a Virgínia, eu já fiz um desafio de testar, postar stories assim, botando um horáriozinho que nem ela. Pô, Bia, vou fazer academia, vou não sei o que, tá todo mundo cagando minha rotina, gente. Descobri isso daí. O pessoal quer saber da O pessoal Virgínia. Quer saber, analisa o meu Instagram aqui, entendeu? É isso que eles Vambora. querem de mim. Maneiro. Isso é interessante, saber o que as pessoas querem de ti, né? E aí a gente fez o ManyChat, e em vez de fazer caixinha de perguntas que eu fazia, eu falei, ó, manda inbox e botei o ManyChat pra me ajudar a responder a galera. Todo mundo Automatização ali, né? automação Que é isso. de inbox. Daí eu Tem consigo aquele- gerar um valor pra ele, entendeu? Pô, tem aquele também. Caraca, Monkey. Alguma coisa. Monkey, O RD alguma ela coisa. comprou um agora, Ah. mas que a gente deu uma testada, não tava o bicho, assim, que é a Talos. eu uso o InstaChat, que é da Monkey alguma InstaChamp. coisa. InstaChamp, InstaChamp. que é da Monkey alguma coisa lá. Interessante. Que é um concorrente do ManyChat. Eu só achei mais fácil, só por isso que eu usei. O ManyChat, ele te dá tanta coisa que eu falei, não, só quero se a pessoa responder os isso por DM, entrega isso. O Acabou. ManyChat é lindo, cara. O ManyChat é quase um chatbot de Instagram mesmo, né? Ele faz assim, o que tu quiser, cara. Tem que tomar até cuidado com algumas coisas assim. Por exemplo, quando a pessoa vai conversar contigo, ela abre uma janela de conversa. Então sempre é bom que ela comece essa janela de conversa de 24 horas. Não que tu vai abrir o inbox dela. Se tu vai abrir 100 inbox num dia, tu pode começar a tomar algum ban, entendeu? Cara, que doideira. Então, a gente rodou nas últimas 2, 3 semanas umas 30 mil conversas no nosso inbox. Só que a galera que vem abriu o inbox, né? Então, a gente pulou aí de uns 10k, 20k de views pra... A gente chegou a bater 140k há pouco tempo. E tem mantido uma média de 40, 50, 40, 40. Subiu muito, entendeu? Por quê? Porque a gente começa o dia com... A gente faz mais story textual. Parei de fazer story em vídeo. Os caras querem me ler O no... textual que você chama, você tá explicando um storytelling ali. Eu tô fazendo texto. contexto. Boa. Eu não tô mais fazendo muito vídeo na Boa. Copify. E aí, até porque o que a gente ensina é, assim, o que eu ensino, talvez o teu passo a passo vai ter que ser em vídeo, aí depende do nicho, né? Esse cara tem que a gente entender. tem feito muito em texto, tem funcionado melhor. Só que ao invés de fazer um blocão de texto, a gente vai botando, tipo, vários stories, você vai aumentando um pouquinho o texto Exato. pra não dar aquela sensação Aí tu de que, conta uma história só, né? que você tá falando muito também. Né? Stories eu deveria fazer. Mas, pô, bom entender E aí a gente A cara da Jaque ali atrás. Daí a gente faz um story no começo do dia ali. Por exemplo, já testei de fazer com e-book, que eu dou 5 dicas de stories e falo, tu quer mais 45 dicas? Vou te dar um e-book. Então responde aqui, eu quero. E aí começa uma automação que todo mundo recebe um valor. Pá, vou te falar que eu vi que tu tem, que o ManyChat faz isso, eu vi que tu tem mais de 10 mil seguidores, pra ti é legal essa média, não sei o que. Então ele gera um valor. Aqui, e-book de dicas de analista. Pô, é um e-book com 50 que eu fiz em uma horinha esse e-book. Perfeito. Fiz no Google Doc, botei um fundo roxo. Cara, a Copify a gente faz tudo. Tem concorrentes de mercado que não olham a Copify com bons olhos, porque a gente é meio, cara, o que funciona, eu boto pra rodar. É o básico, E azar. perfeito. E aí, tanto que eu fiz essa automação aí fiz academia assim, em 7 horas, cheguei em casa às 8. Pô, tinha que fazer stories ali, fiz o e-book, fiz a automação, pluguei o store, pum, 130k. E aí é uma automação que eu entrego o e-book no final. Falo, vou falar essa conversa para entregar o e-book. E aí no meio da conversa, pô, tá Black Friday rodando aí, não sei o quê. Quer ganhar uma análise, assim, entra no clube por um ano e ganha uma análise aqui. Maneiro. E aí nesse dia a gente vendeu uns 10k só de um novo canal que a gente tava testando assim. Então, consegui vender legal, mas pra mim, resposta no inbox, respondendo a pergunta, resposta pra mim hoje tem sido disparado pra quem é Instagram mais, sim, um negócio que o cara vai comprar de ti, um cliente, e não é ser teu amigo, né? Sim, Amizade sim. É relação entre amigos, Sim. ou relação entre a Virgínia, que tem uma relação quase de amizade, né? O influenciador com um seguidor, de proximidade, tu acompanha a rotina do cara, um Big Brother ali, né? Então é uma outra relação, né? O Adam Mosseri, ele diz que os stories e o direct virou o canal dos amigos, porque as empresas e os criadores invadiram muito o feed e falou, ó, recomendo que hoje tu quer ver teus amigos, não sei o quê. Ele falou nesse bafafá que deu há pouco tempo, né, do Instagram tá virando TikTok. Ele falou, pô, quer conteúdo de amigo? Cara, é story inbox. E aí eu tava com essa hipótese, se eu bombar o meu inbox, o que acontece com meus stories? Aconteceu isso, ele vai junto. O meu vai Eles vão juntão, junto. o meu vai juntasso, assim. Eles vão Quanto junto. mais gente, eu tenho
você falou de categoria de conteúdo, tem 2 tipos de conteúdo que eu faço. É caixinha de pergunta normal, que eu tenho a dificuldade, porque a galera reclama, cara, te mandei aqui no inbox porque não coube dentro da caixinha. É muito E texto. aí é muito E texto. o cara manda uma vez só, né? Quando o cara manda no inbox, você tem uma conversa com ele, Você pô, interage, tu consegue exato. E interagir. aí tem uma que é tu vê o- totalmente quibada do seu, que é a análise do site. Ah, Então o cara chega e manda o site dele e eu faço uma mini auditoria pra ver os erros de Google Analytics. Pô, Sacou? tem É- coisa mais útil que isso? Exatamente. Entendeu? E aí esse daí, tipo, eu comecei com o Gustavo, na maioria das vezes, era o cara que mais mandava. Aí o cara mandava Eu uns mesmo, 50 cara. sites. Ele entrava lá e colocava. Aí beleza. Hoje em dia, tipo, eu abro, eu tenho agora só que responder 3. Porque, tipo, é uns 27, 30 pessoas que colocam o site ali pra eu testar, Que virou rotina. que virou rotina ali Você da tem que galera continuar fazer. fazendo, Tem que né? continuar fazendo. Mas eu gosto de deixar eles sem um pouco. Toda vez que eu faço um que eles não mandam só 3, eu não respondo e deixo pra fazer na próxima Sabe o que é o semana. melhor? Nesse momento que eu... Principalmente quando eu tô jogando CS, tá ligado? Eu, às vezes eu abro as caixinhas e eu esqueço da caixinha. Nesse momento que eu já ia te dar a chamada, o iFood percebeu de alguma forma e o iFood mandou pra mim, calma, respira. Calma, Pra eu não dar um esporro num C bem forte aqui. Fiquei, calma, obrigado iFood aí por entender de alguma forma que eu tava ficando puto. Pô, esse Mas- negócio de análise aí é quente, cara. Já Cara, teve muito quente. clínica de estética que o cara faz, assim, trabalho de rejuvenescimento. Pô, faz análise de pele, análise de não sei o quê. Você E o faz cara- no Instagram, né? Faço de Instagram, faço de perfil. Já mandei meu perfil, inclusive, lá na Copa. Cara, deixa eu fazer 2 perguntas aqui. Hoje, ainda. pelo menos, o ManyChat gera um valorzinho, né? E fala, pô, pode ser que tu É, ganhe. Não- isso é Antes ele maneiro. mandava e ficava frio, entendeu? Isso é Aí maneiro. Pô, que teve. você podia fazer o próprio ManyChat já fazer a análise do perfil do cara. Tá chegando, cara. Já consegui fazer uma réguazinha que o cara manda os seguidores ali, um engajamento. E se eu tiver aquele botzinho que a gente vai fazer, depois lá. Eu cruzo o banco de dados com o ManyChat e rola, porque ele é integrado com o Google Sheets. Pra mim, tem uma frase que eu tenho dito, tô tentando cunhar ela, tá, Por Gustavo? Me favor. ajuda. Então aqui o podcast vai... É, Respira, porque já vai ter o corte, Jaque. Ó. Tá. Eu vou olhar pra vocês pra ficar bem de podcast, tá? Vai ser bem corte. A gente não preparou isso. Né? Pra mim, o chat é o novo site. Lucas Bernardes da Copify fala em podcast Analytics Não. Talks que Chat é o novo site. chat é o nosso site. Pra mim é. Agora de certo sobre. Pô, cara, o que a gente vendeu na Black, toda a nossa Black a gente vendeu 100% pelo chat. Caralho. A gente manda o vídeo da plataforma, manda áudio. Pô, a gente vê, tu já é assinante? Já sou. Pô, tu é mensal ou anual? Pô, teu desconto é esse, teu desconto é esse. Cara, ainda não pode ter... ser A muito mais automação inteligente. fazendo isso, né? Automação. Fica só um salve rapidão pra galera que tá ouvindo. Tem um podcast que a gente gravou aqui com o Anderson Palma, chamado Automação Salva Vidas, e que a gente falou muito sobre automações até pra área de Analytics, e ele falou muito das automações de growth. Vale agora que o Lucas tá falando bastante de automação, você dá um salve lá também, que vai te ajudar muito. É, vai lá, pessoal. E aí, no final, cara, chega no ponto que eu só mando o checkout pra ele, eu não mando o site. Eu mando o checkout do Guru, que eu uso como frente O cara já de tá caixa. convencido, né? Ele já entra, bota nome, e-mail, CPF e cartão de crédito. Ou então eu boto assim, eu tenho, no finalzinho tem 3 botões assim. Manda o link pra pagar, que eu faço o botão que é... Não é tipo, quero comprar, não. Eu faço coisa que é desenhada. Outro, quero tirar dúvidas. Ou quero falar com o consultor. Aí cai no WhatsApp do meu vendedor, né? Ou, não quero agora. Aí eu mando, entra, se inscreve no YouTube. Fica assim, oferece alguma coisa gratuita. Mas o cara não sai dali. E é muito legal porque em vez do cara num site tem um menu que ele vai navegar, o que eu quero, vai ter que pensar o que ele quer. Ali o cara responde uma pergunta, quando vai ter uma pergunta que, por exemplo, tem um negócio que tu tem um produto de R$1.000, R$500, R$100, R$10.000. Tu consegue ver, por algum tipo de pergunta, que tu consegue aferir se esse cara tem mais grana ou menos grana, pode oferecer um produto mais caro primeiro que o outro, entendeu? Pô, então, pra mim, chat... E como que eu cheguei nisso? Porque eu tava fazendo numa outra campanha na Copify muito link pra bio, e eu percebi que quanto melhor meu post ia de tirar a galera da bio, tirar do Instagram, eu sentia que chegava numa hora que dava uma travada, assim. E eu sinto assim, tem horas que o Instagram, eu sinto que dá uma travada, porque eu já sei meu ritmo de curtidas, uma coisa meio louca, assim. Eu sei quando um post vai bem na primeira meia hora dele, ou primeira hora, né? Quando um post vai bem assim, ele já dá 2.000 likes em 1 hora, eu sei, pô, esse post ele vai dar no mínimo 10k, no mínimo. E se ele em 2 horas bateu 4, 5k, ele não cresce mais, alguma coisa aconteceu. Aí eu dei uma olhadinha lá, não é achismo, tá? Mas eu acredito. Não, você tá medindo, porque você tá fazendo correlação. é né? difícil, né? Sim. Fazer um estudo científico. Mas tá ali, fazendo né? correlação. Mas já é o que não Exato. te dá dado nenhum, né, inclusive. Essa é uma merda, né? No Reels não te dá nem, não dá clique pro site. Se eu não me engano, ele dá visita por perfil de cabeça, mas clique pro site não dá. O carrossel já dá, cliques no site ali.
Mas eu entendo o Instagram, né? Pô, o cara fez um post aqui, Quer que você fique lá. tem 1 milhão de seguidores, ele foi efetivo, vai tirar 3 mil pessoas agora do nada da minha Por isso que ferramenta. Por isso que ele até força inicialmente que se abra dentro do... Ele força inicialmente o usuário a ver o site dentro do Instagram ainda. Ele roda aquele negocinho ali. Tanto quando você fecha, você tá no Instagram, né? O Facebook já fazia isso antes, né? Aí o Mark Zuckerberg faz... Inclusive, isso aparece dentro do GA, a gente já fez post sobre isso, né? Que fica o Safari Nap, né? Ele aparece como uma origem de referência dentro do seu site, quando o seu cliente, ele acessa o seu site dentro do aplicativo do Instagram. Então, que abre não logado, né? É isso Sempre aí. abre um aplicativo não Então, logado. o que significa, Luciano, Safari Nap dentro dos navegadores das pessoas no Google Normalmente, Analytics? quando o cara está utilizando um aplicativo que renderiza algo utilizando... Então, por exemplo, dentro do você aplicativo dele está renderizando clicou um no site. link da bio, da Copify. Você clicou no site que tá ali na bio, ele automaticamente abre o site dentro do Instagram, né? Eles abrem dentro. Aí Tanto é que você tem que abre clicar ali. naqueles 3 pontinhos para abrir no navegador. Então, como você não está abrindo E no ninguém navegador... clica, nem eu sabia que tinha É quase que... Isso aqui é um Só o iframe. Safari tá que Isso separa. aqui é um É. iframe. Tipo, Mas quase que dizendo isso. É importante ressaltar pra galera, que se estiver vendo isso na tua lista de navegadores, só o Safari que separa. Então o Safari vai ter o Safari e o Safari Nap. Chrome vai ser Chrome, os outros vão ser normais, eles não vão separar. Mas o Safari chama em Nap. Então toda vez que você vê o Safari Nap, é o navegador Safari rodando dentro de um app. E aí nunca tá logado, sempre à mão. Não, nunca tá logado. Ele pode logar dentro da aplicação ali, mas normalmente... E ele não salva, né? Se logar uma vez, tem que logar de novo e tal. Não salva, Então, cookie, não salva. Pela tua lógica aqui, posso assumir que botar link em stories é uma merda. Cara, sim. Eu nunca coloco link nos stories, nem arroba de marcação no primeiro story do dia. Eu chamo de story de saída. Pô, vou ficar um tempo, vou jogar um CS, vou jogar uma partidinha aqui, um competitivo. Demora 1 horinha. E sabe que 1 horinha já pluga umas 3 partidas ali, 4 partidas. Aí quando vai estar de madrugada. 1 horinha vira 6 fácil. Aí o que eu faço? Faço um story de saída. Né? Eu faço, pessoal, faço ali uma sequenciazinha que no final vai pro YouTube, ou vai pra uma outra arroba, ou vai pra um post do meu feed, pra pro cara sair dessa sequência, entendeu? Mas no primeiro, nem a pau eu faço. Então, saiu uma notícia há umas 2, 3 semanas que o Mark Zuckerberg, ele assumiu a derrota dele, de certa forma já, né, pros investidores lá no negócio do metaverso. Que ele tava investindo 1/4 da receita da empresa no metaverso, lá no Reality Labs. Né? Imagina, 1/4 de tudo que o cara tem, tava contratando adoidado. Ano passado, quando fez o movimento de virar a meta, de parar de ser feito ser meta, pô, eu não quero ser profeta de coisa ruim, mas pessoal, é um tiro assim, que talvez seja um dos maiores, se eles não voltar atrás, pode ser um dos maiores erros de negócio do século, assim. Pô, porque metaverso é uma coisa que vai rolar, sabe? Vai rolar. Pô, mas tá vindo, entendeu? Tá vindo, mas se demorar 10 anos, você vai pegar toda a tua empresa agora, botar o foco nisso hoje. Pô, pessoal, já vai mudar daqui 10 anos, vai ser só inteligência artificial. Não vai ter mais GA, ou não vai ter mais Google. Pô, tu vai hoje matar métricas boss pra virar o AI boss? Faz sentido. É apostar muito forte no longo prazo e esquecer do curto. Muito grande, né? Com o TikTok comendo torrão. Ele quis criar uma parada totalmente do zero, né? E sendo que você já tem vários experimentos de metaverso com o jogo. A gente tava falando hoje sobre GTA Roleplay, você tem uma porrada de coisa que já tá rolando e que marca já tá botando grana firme pra poder rodar a campanha, rodar anúncio. E, porra... Pra mim, o metaverso que realmente funciona é dos jogos. Que tem utilidade. Tem comunidade, tem comunidade, você tem uma identidade secreta, sabe? Tudo isso aí. Pô, o metaverso do Mark agora parece que é só pra trabalhar, cara. Só escritório. Só pra fazer reunião. Get it down, né? Pô, a galera fazer reunião, cara. Get it down, depois nunca mais usou. Pra mim, o futuro é não fazer reunião, cara. Concordo. Até o Elon Musk fez agora, abrindo aço que não é pra fazer reunião lá, não sei o que. Mas o que o Mark falou, cara? Ele falou que ele tá voltando um pouco atrás, ele vai priorizar, que para ele tá muito em early stage de monetização, é o chat. Então, inbox do Instagram, Messenger do Face, que é a mesma coisa, hoje é integrado, né? E o WhatsApp. E o Brasil é um dos países-chave para essa virada, assim, que ele vai investir muito. Para quê? Para tu encontrar negócios pelo chat, nativamente pelo chat ali, explorar os seus produtos, conhecer o negócio e comprar por ali. Então vai ter o checkout ali, vai ter o site ali, vai ter... O cara quer... Então, imagina, vai ter um pedacinho de transação de cada... Se ele conseguir fazer pegar... Ele consegue gerar valor muito rápido, né? Ele consegue pegar um 0.1 de trilhões, entendeu? Ao mesmo tempo, se fosse o ManyChat, o StatChamp, estaria me cagando. Exatamente. Porque a chance dele cortar essas ferramentas pra ter a oficial e foda-se o mundo...
Não. É 2 pulos. Não, Não, site, peraí, gateway de pagamento. É. Já tem dentro da API do Instagram como você automatizar Então, as mas se ele paradas tira sem isso- você precisar do ManyChat. Não, eu sim. fiz É que automatização ManyChat no meu usa Instagram, API. eu fiz uns comandos da Twitch dentro do meu Instagram Aham. pra testar lá. E aí, tipo, é bizarro, porque você consegue pegar uma experiência de uma outra plataforma que funciona pra E cacete replicar ali. e replicar ali. E você já consegue fazer. Lógico, eu preciso sentar a bunda na cadeira e codar, mas é aquele lance, né? Pra isso virar uma coisa oficial, é 2 Sim, palitos. então, mas eu quero dizer, a partir do momento que ele tira isso da API, você não consegue mais fazer o ManyChat, não consegue. Ah, o não, StatRib não consegui. consegue. Uhum. Porque ele tira isso da API, fala que a oficial é a dele, fodeu os outros, entendeu? Exatamente. O Miner é legal que tu faz várias automações, assim, por exemplo, esse do PDF É, quase um de CRM, Stories. cara, né? Exato. Eu faço ali, o cara chegou nesse ponto da conversa, ele quer comprar, manda pro fluxo de compra. Manda pro, ele conecta os fluxos, entendeu? Aí começa a ficar uma parada que já fica em... Mas ele quer ter a nova internet, entendeu? Sim. Por quê? Porque isso aí tá muito mais a curto prazo para ganhar dinheiro Do do que que o o metaverso. Então ele vai investir muito. Eles fizeram um layoff, muita demissão lá Sim, agora, né? foda. E é isso. Então ele deu esse passo para trás e para mim o chat é uma parada para ser levado Ó. a sério. Pô, é que ele é muito conectado do curto prazo. Sim. Se eu não tô batendo minhas metas hoje, eu já fico... estaria desesperado. É. Eu sou muito mais do curto prazo do que do longo prazo. É ruim também. Eu tô tentando ficar no meio termo. Mas, pô, o TikTok é o app mais baixado na rede social há anos, direto, meses na sequência, assim, ó. Mas ainda assim o Instagram tem mais usuários, né? Tem mais usuários ativos, mas, tipo assim, em questão de downloads, tu vê, Sim, daqui a pouco bate, tu vê né? um baixando e um exponencial. Chega uma hora que daqui a um ano vai estar... Vai estar não flat duvido. ali, né? Cara, a gente falou muito de algoritmo aqui agora no início. Acho que já foi uma Uhum. aula absurda sobre quanto A a gente Jaque aprendeu. não para de digitar A ali. Jaque já vai sair dali com o e-book para vender para Copify. E-book de como funciona o algoritmo do Instagram. By Lucas. Mas eu queria trazer 2 pontos agora. Uhum. Eu queria falar um pouquinho de quais são as métricas mais importantes no Instagram e como medir isso corretamente. Porque tem muita gente falando no mercado. Uhum. Se você consulta 3 influenciadores diferentes, eles vão estar falando de formas diferentes. Aham. Você vai para 3 blogs de forma diferente. Você vai para Gary Vee, ele fala outra coisa. É. Então, pensar em Mas é quais muito são as porque métricas. também é muito, pelo que eu tô vendo assim, é muito algo de experimentar, tá ligado? Sim, mas É. é porque a métrica. você Mas sabe quem quando é experimentou calculada, mais? né? É. Exatamente. Então, acho que eu falar um pouquinho quais são as métricas mais importantes do Instagram, como medir, e aí acho que junto a isso, eu queria falar um pouco sobre. A gente sabe que o Instagram dá pouca informação. Ele dá pouco dado, ele não dá informação, né? Uhum. Mas a gente sabe que existe um processo que é a gente pegar os dados, transformar isso em informação e pegar essa informação e executar para fazer alguma coisa. Então eu queria justamente que você falasse um pouquinho quais são as métricas importantes e como medi-las, e depois que você entendeu essas métricas, como é que você analisa isso para produzir seus conteúdos ali? Como é que você direciona o teu conteúdo para ser um conteúdo mais orientado a dados ali? Cara, a gente é orientado a dados desde Legal. que a gente entendeu os dados do Instagram. Isso aí. E aí- Por isso que é importante a galera entender que métrica é importante como Não, eu medir. né? tenho minha meta semanal ali, se eu não bato, eu fico triste. Às vezes mais triste que venda, porque como eu vendo engajamento, se eu não tiver engajado, é complicado. Pô. Né? Então, tipo, vocês venderam já lá e vai olhar... O nosso já tá cagado. Ele já tá todo cagado. Né? Tá que nem o meu lá, né? Vocês podem estar com o Instagram mais ou menos, eu posso estar com o já mais ou menos, né? O inverso não. Então... Pô, cara, em Instagram comercial, que é onde a gente é mais autoridade, é Instagram para negócios, é diferente de Instagram para influenciador, né? Claro. Mas ali o feed, pra mim, é o mais importante. É mais fácil de ter alcance, ter venda ali, é no feed. E eu olho por curtida. É métrica de vaidade? Se tu encarar dessa forma, Se tu quiser pra alimentar teu ego, é vaidade. Mas se as curtidas estão legais, normalmente comentário, alcance, o resto tá legal também. Entendi. Normalmente. Meio que depende eles de alguns sobem casos. juntos ou caem juntos? Caem assim? juntos, né? Legal. Se subir organicamente, sim. Né? Se tu for impulsionar um post, por exemplo, tu impulsiona um Reels ou um carrossel, se for um post fraco, é normal as curtidas descolarem dos comentários. E aí tu olha um cara que tem lá 3 mil curtidas, tem 20 comentários, é uma chance muito grande desse cara ter impulsionado um post que não é muito bom, que não gera muita interação. Né? Por quê? Porque a curtida é a interação... eu sempre digo que é a mais no-brain, sabe? Que o cara curte até sem perceber, assim, quem tem Até o sem costume de querer, pô. curtir. Até sem querer. Quem tem costume Dependendo de do curtir... lado que você usa do telefone, você curte sem querer. Exatamente. Assim, o Mark foi genial lá. Como é Sim. que nasceu o negócio de curtida? Lá no Facebook tinha os caras assim, gostei desse post. Pô, gostei muito dele, gostei dessa foto, gostei desse vídeo. Ele, aí se eu meter um botão de gostei, o que acontece? Ele meteu o botão e a retenção Toda rede explodiu. social tem hoje. Tem hoje. Tem um LinkedIn tem até as coraçãozinho. formas, né? O bait total do LinkedIn do Facebook foi esse. Que além de ter a curtida, tem o uau, apoio, divertido, né? A inovação do cara foi essa. Foi transformar um sentimento Em em número. dado. Isso aí. Em número.
Essa foi a É isso sacada mesmo. no Marquinho. Né? E aí, no Instagram, para menos de 10 mil seguidores, que quanto menos seguidores tu tenha, mais conhecido, mais cliente, Uhum. mais pessoas que te compram, mais pessoas que são próximas, mais né? próximas de ti. Quanto menor, maior a média de engajamento. Mas um perfil aí comercial, menos de 10 mil seguidores, é 2% de meta, de curtidas. Curtida. E mais de 10 mil seguidores é 1%. Beleza. Né? Então- Isso a gente, assim, olhando Instagram de diversos nichos. Claro, tem casos que são mais quentes, menos quentes. Mas é isso. A Shopify hoje, se ela não bate 9.500 curtidas no post, eu paro para analisar esse post. Se eu não bato 9.500 likes em 5 posts, o meu 6º post, eu não vou soltar qualquer post. Pô, eu vou pegar um post que já deu certo, vou ver um post que deu certo na outra rede social, vou vir com assunto quente, porque eu tento manter essa média semanal, né? Para manter o perfil sempre quente, né? E quanto maior, gente, mais desafiador é. Pô, o Shopify tá com quase 1 milhão de seguidores. Eu já não posso postar coisa muito técnica, né? Porque tem muito mais gente que tá começando, Eu né? tenho que agradar mais pessoas. É porque acho que isso é uma parada muito difícil para pessoas que é especialista em qualquer área. Quanto mais especialista você é, seja em dados, seja em social, conteúdo, medicina, whatever, você muitas vezes não quer parecer pros outros que você não sabe e que você é raso. Só que qual o problema? Que você tá lidando com pessoas... Pô, vou dar um exemplo, cara. Se eu sou chamado para falar sobre dados no Jornal Nacional, cara, eu tenho que ser o mais didático e simplista possível. Pô, tem que Porque a explicar. quantidade de pessoas que estão me assistindo que não sabem nada é infinitamente maior do que a quantidade de pessoas que sabem alguma coisa. Né? Então, acho que essa é a diferença. E quanto mais você cresce, mais você está chamando pessoas que não sabem nada. Então, quanto mais técnico você for, quanto mais aprofundado você for, menos gente você está falando, né? E acho que é uma linha tênue, porque você vai ter que começar a falar com uma galera um pouco mais de forma didática e simplista do que aprofundado. Aprofundado você vai ter que falar em outro local, de outra forma, né? Isso é Não, foda. e se tu quer crescer seguidores, se tu tiver 1.000 seguidores, tu tem que escrever como se fosse para 1 milhão. Pra 1 milhão. Porque se tu quer que ele viralize, para chegar em 1 milhão, ele tem que estar preparado para chegar numa massa. Legal. Então, tem gente que fala, pô, mas isso aqui eu já falei no outro post, vai ficar repetitivo. Cara, mas as pessoas não As pessoas veem só teus vê 9, conteúdos. né? Não, elas nem veem, elas veem teu post no feed, se for ou ele vê, já te segue, tá no feed, ou o algoritmo recomendou, que tu é um Algum desconhecido outro, né? e tá no feed da pessoa. Ela vê aquele post depois de outras pessoas, né? Um feed que agrega vários posts. Então, a chance da pessoa, mesmo que ela seja o melhor seguidor, dela ter visto todos os teus posts, é muito pequena. Então, tem que se repetir mesmo, tem que trabalhar como se fosse uma criança de 8 anos. Legal. Tem que explicar. Então, todo post que eu faço assim, o mais pensando, pô, vai chegar uma pessoa que, qual que é a regra de corte? Ela tem uma conta no Instagram e postou e tá frustrada com o seu alcance. Isso aí eu sei que é a minha premissa básica, né? Então, entender isso daí, isso é uma coisa que é simples, mas é um feijão com arroz que muita gente não entende, assim. E aí, quanto mais Porque técnico ele é... dentro de conteúdo técnico, fica muito difícil de você fazer esse feijão com É, arroz, sim. porque o cara tem que... Não tem como eu falar sobre tecnologia para um público que não entende nada sobre tecnologia sem trazer uma porrada de conceito antes, sabe? Então hoje, o que eu tenho tentado com as meninas de conteúdo é, cada vez mais eu tento trazer uns conteúdos para poder montar uma cama pro cara. Então, tipo, porra, eu vou falar sobre variável daqui a um tempão. Eu quero falar sobre variável, por exemplo. Então, como é que eu vou construir? Como é que eu vou né? construir essa história para poder falar de Então, variável daqui a 2 meses? Aí vem a situação, às vezes, de como é que tem que vender uma parada à parte. Por quê? Porque talvez nunca vai ter espaço para determinado assunto no Instagram. Por exemplo, um cara que eu curto muito da tua área é o Felipe Deschamps. Ele gosta. Pô, o Deschamps é... Mas por quê? Eu não programo nada. Zero. Pô, eu vejo o vídeo dele, eu curto, entendeu? Sim. Pô, fico amarradaço lá no conteúdo dele. Pô, ele consegue fazer um conteúdo que até quem não é programador curte muito. Né? Sim. Porque ele conta uma história, realmente resolve um problema com programação ali. Eu vi agora que ele fez um fórum lá muito doido e tal. É aquele lance, né? O caso do Felipe Deschamps é absurdo, porque você vê o quanto que não é só design, arte, nem nada. Todos os posts do Instagram dele são a mesma coisa, a mesma arte, a mesma estrutura, né? é o conteúdo, sacou? É o conteúdo. É o conteúdo que faz o cara. E é uma da newsletter, tipo, que é bem famosa. Ele tem uma newsletter dele, que é gigantesca, sacou? Eu curto o YouTube dele, e é gigantesco. Pô, o YouTube... Ele solta um vídeo por mês, cara. Uma curiosidade. Ele fez um vídeo uma vez que era montando um robô que cria vídeos. Eu assisti essa série que ele fez, e aí dali eu falei, porra, vou fazer um robô que edita vídeos. E é o robô que a gente utiliza aqui, por causa do Felipe Deschamps.
Pô, mas tu vê, é a diferença. Eu assisti, acho que até vi esse daí, eu assisti, pô, que legal. Acho que foi irado. Curti o vídeo. Fui Ele, embora. mas é porque é da área dele. É, né? da minha Então, área, sacou? se fosse Aí um eu falei, cara porra, de conteúdo... Mas tu vê aqui, um conteúdo funcionou para um É. cara que é totalmente leigo para um cara que é avançadaço. Sim, exatamente. Então é isso, tem que fazer um conteúdo na rede Que funciona pra todo pra mundo. todo mundo. E voltando ao cerne da pergunta, então a gente falou sobre as métricas. Você está dizendo que curtida é importante, 10 mil para baixo você tem que ter 2% dos seus seguidores curtindo. É. Então, basicamente, ele está falando de ter 2% para 10 mil e acima de 15, foi o que você falou? Acima de 10 mil, 1%. Não de importa se é 1 curtidas. milhão ou 11 mil. É, 1 milhão, Tá, 10 mil, né? E aí, eu quero te fazer 2 perguntas aqui ainda em cima disso, tá? Pergunta número 2 é, se fala e se ouve toda hora, tenho certeza que assim como eu, Luciano, nosso time de conteúdo que tem aqui atrás, um monte de gente tá ouvindo podcast, engajamento, mas não existe métrica de engajamento no Instagram. Então a primeira pergunta é, como medir essa porra? Eu meço pelas curtidas mesmo, Pela curtida mesmo. É por curtida. Então pra você, a pessoa ter engajado é na curtida. Pra mim, o Você engajamento num post, sinônimo, eu olho por basicamente. curtidas. Tem como fazer o total. Tá. Aí tu vai somando curtida, comentário, compartilhamento, salvamento. Aí é uma outra conta. Eu faço legal. só por curtida porque, como eu sempre tento fazer o mais prático possível, eu faço só pro... Até o curtida. alcance, se tu tem a curtida normalmente, se bateu a meta de curtidas, é porque bateu a meta de alcance. De alcance. E aí quando tu passa desse corte aí, pô, eu tenho aqui, pelo menos pra mim era, e o meu começou a mudar isso daí que é muito interessante. Mas quando eu tinha menos seguidores, tinha lá 200k, 300k, quando eu bati ali a meta, batia 1%, sei lá, se eu tenho 100k, se bateu ali mil curtidas. Quando dava 5 mil curtidas, né, quando eu passava daquele 1000, eu começava a ganhar seguidores. Então eu percebi, pô, quando eu começo a passar da minha meta, normalmente eu começo a ser recomendado porque meu conteúdo tá chegando em desconhecidos. Tipo assim, até a meta ele tá ali nos seguidores atuais, entregando conteúdo e tal. Bateu ali nessa galera. Quando passa disso é porque tá sendo recomendado. Agora, pra mim, que tá mudando o jogo. Porque quando eu tô batendo, às vezes eu bato 30 mil curtidas, 40 mil curtidas e tô ganhando bem menos seguidores. Né? E eu olho pros meus pares assim, eu já tô no top 3 do mercado, top 5, e eu vejo que eles também estão ali perto de 1 milhão e estão há um tempo ali. Então, se eu quiser fazer a Copify ser maior do que já é em questão de seguidores, e pra mim isso vira seguidor, vaidade, curtida, pô, mas o meu é conectado com o ManyChat, com o site. Se eu posto, eu vendo, gente. Eu não faço quase nada de mídia, muito pouco de mídia. Copify parou de vender com mídia, acho que em janeiro desse ano. Né? Então a gente é só no orgânico, mas se postar, vende, mas se não postar, não vende, né? Tem essa também. Porque o conteúdo no Instagram dura um dia ali, né? Mas é isso, eu percebo que tem um teto no mercado, aí tu vê, tipo, o Primo Rico. Pô, o Primo Rico no YouTube ele ensina investimento ainda. No Instagram é mais motivação, é frase, motivação. Por quê? Porque tá com 7 milhões de seguidores. Se ele falar agora, vou falar de CDI. Ele fala até um pouco no Stories, né? No Stories ele pode falar, que é o público mais avançado. É. Né? Se for fazer um funil do Instagram, é o feed, é o topo de funil, né? Tem seguidores ali. E fora... perguntar isso. Então vamos lá. Como é que é esse funil aí? Feed exato. é o topo, né? Pra mim, feed é topo de funil, ou seja, carrossel, Reels. Reels eu separo em dois, assim, Reels de 30 segundos, normalmente áudio original. Eu faço quando é Instagram comercial só até 30. Tento não passar disso. Deixo mais de 30 para quem vai ser mais para entretenimento, essas coisas assim. Carrossel para nichos que são não visuais. Então, quem é psicóloga, advogado, agente aqui, tecnologia, educação, assim. Aí sim, carrossel funciona muito, nutricionista funciona muito, carrossel. Mas se pegar um cara que tem uma joalheria, para ele tem que ser real 100%. Né? Por quê? Porque é o formato que melhor se adapta ao negócio dele. Então, o seguidor é o cara que é um conhecido teu. Ele é conhecido. Você começou a seguir, é um conhecido. Te viu uma vez, pode ser que nem se lembre, se viu um post só, pode te ver na rua, nem vai lembrar de ti. Agora, quando ele desce para stories, ele já é um fã. Feed Stories. Então, primeiro topo é feed, depois Stories. E feed Stories. E aí, se ele tá no Stories pra mim, ele já é um fã ou um amigo teu, talvez. Legal. O cara que já é mais próximo teu, já sabe teu nome. E pra mim, o fundo de funil, hoje no Instagram, pra mim, é live e inbox. Na live eu vendo legal, o cara... Eu meço isso por tempo, né? Porque, pô, o cara viu um Reels de 15 segundos, tá no topo de funil. Pô, ele viu 2 dias de Stories, ele já viu uns 3 minutos de vídeo. Se ele passar pro inbox ali, pra uma live, já vale pra uma meia hora de conteúdo, uma hora de conteúdo e tal. No YouTube é diferente, no YouTube já começa com 10 minutos. Agora tem um Shorts, né? Agora tem um Shorts. E é loucura, né? Como é que... Nasce um formato tipo Stories, pulveriza, né? E é um formato ali, né? E o Shorts é uma baita oportunidade. A gente não tem tantos
bons resultados. No assim, shorts, com né? Pô, cara. A gente pega todos os cortes do podcast e coloca Aham. num canal separado de cortes Aham. do podcast. E não vai bem, cara. Tipo, E é engraçado porque às vezes você pega um corte que você botou e estourou Uhum. e você vai fazer no YouTube, É. flopa, legal. Então, cara, é que podcast é o que a gente conversou. O que bomba de corte é opinião ou história. Uma história narrativa, assim, eu estava tal dia, pô, daí meu chefe falou não sei o que, uma história triste, e aí tem uma volta na jornadinha do herói. É esse tipo de corte que bomba, assim. De utilidade, que dá certo pra mim, é shorts pra SEO. Pô, o cara bota estratégia de Instagram. Pô, algumas aparecem a Copify. E aí tá lá, 50 mil views, 60 mil views. Porque shorts tem sido... Meu, na minha televisão, que eu uso bastante YouTube na TV, Tá aparecendo shorts. tá aparecendo shorts. tá, pra mim também. Pô, se chegou na televisão... A Copa do Mundo que passou aí agora, nesse momento que a gente, né, a galera tá ouvindo, o patrocínio do YouTube não era do YouTube na Copa do Mundo, era do YouTube Shorts. Então, Patrocínio. Quando os jogadores eram entrevistados naquela coletiva de imprensa, lá tava mostrando Coca-Cola, FIFA, o caralho, 4, YouTube Shorts. Não era bizarro. YouTube. Bizarro. Então, pra Google, cara, é uma questão que o Google hoje, ele é uma rede que precisa dar uma evoluída legal, assim, sabe? Né? A gente tava conversando agora sobre o chat é o chat GPT, que é uma inteligência artificial que tu pesquisa e ele te dá uma resposta clean. Pô, eu quero, e dá até mais customizado, eu quero uma dieta de 3.000 calorias comendo ovo. Ele vai lá e te faz essa dieta sem nenhum anúncio, responde só o que tu quer. Pô, o Google hoje, pô, é um inferno entrar num UOL da vida, entrar num portal desses, cara. Sim. Né? Então tem que dar uma evoluída legal. E os shorts, Legal. pô, imagina que legal, tu pesquisa ali como instalar um pixel. Pô, o cara vai ter um textual, vai ter resultado textual provavelmente, porque é uma coisa que é um passo a passo textual, mas numa dessa, se tu ensinar legal num vídeo, passo a passo ali, depende do comportamento da palavra-chave, né? Claro. Mas aparece o videozinho ali por exemplo, se pesquisar curso de Instagram, aparece vídeo, o cara quer ver aula, Sim. né? E hoje em dia ele vê um curso nosso lá de Instagram. Então, imagina, esse vídeo curtinho de 30 segundos ali, por que não, né? Então, pra SEO é uma coisa que o Google tem que o TikTok não tem. Até ele tem, é muito boa a pesquisa do TikTok, cara. Mas o Instagram tem zero. Pesquisa. E rolou uns posts esses dias falando que a galera, e essa geração nova de pessoas que estão, tipo, acessando o TikTok, eles estão procurando as coisas dentro do TikTok. Então, Possivelmente o que hoje o Google é pesquiso, para nossa geração vai ser a pesquisa do TikTok. Para o cara chegar lá e coloca, sei lá, restaurante Barra da Tijuca italiano. Vai aparecer um vídeo de alguém indo no restaurante, tipo, falando o quanto que custa, sacou? E mostrando a não é um review cheio de palavra-chave pra ranquear ali. Não, mas teve um viral no TikTok, que era o BookTok, que foi uma hashtag no TikTok, que fez uma porrada de livraria ficar muito famosa no próprio TikTok, que era o BookTok. Era uma hashtag que você usava e era um review de um livro. Então, tipo, você pegava um livro e falava assim, 30 segundos, 15 segundos o review daquele livro, e as livrarias começaram a fazer, porque na realidade não foi a livraria que surgiu com isso. Os próprios usuários do TikTok essa trend foi começaram, absurda, porque era BookTok, você usava, cara, na época estourou, hoje em dia tá essa muito trend mais é longe. absurda, porque tinha umas meninas que elas começavam a contar a história do livro, só que sem... Parecia que elas tinham vivido aquilo. E aí no final ela falava, esse trecho é um trecho de um livro tal, tal, pega tal. assim. Pô, te pega pra caramba. Falando da história da mãe que foi assassinada. Quer saber o resto da história? Vai no livro. Lê o livro. Aí só pra gente terminar esse trecho aqui e ir pra outra pergunta, a minha dúvida agora com você aqui, que acho que é a dúvida de muitos ouvintes é, beleza, eu entendi as métricas, entendi pra caralho do algoritmo, entendi os formatos, entendi como funcionam. Como é que na prática, você e a Copify analisam essas métricas, analisam esses dados para transformar isso em informação e conseguir dali pensar o que deu certo, o que deu errado, criatividade, posts novos que vocês fazem. Como é que vocês vivem isso? Como é que é na prática? Então, a gente... Assim, é bem simples a nossa questão de insights ali. A gente tem até um data studio boladaço lá, cheio de parada. Mas, assim, no dia a dia eu vejo a curtida do post mesmo, assim, nessa forma bem simples. Cara, então, tipo, eu fiz o post, eu vou ver se deu certo, se curtiu ou não. Se bateu a meta. Bateu a meta de curtida. Não bateu a meta. O que você analisa para saber que esse post flopou, por exemplo? Cara, eu vejo muito o assunto do post, o formato. A gente tem um método que a gente disseca o conteúdo assim. Começa com categoria, a gente começou de categoria. Oportunidade, utilidade, processo, desejo. Né? Em Instagram para negócios, a maioria são 3 categorias, que é utilidade, processo e desejo. Né? Tem oportunidade? Tem. Mas a oportunidade vai fazer só oportunidade?
vai ficar um perfil da Choquei, entendeu? Vai ficar um perfil que é só de notícia. Se for um perfil desse, tudo bem, mas para negócios, assim, nosso modelo de negócio que vende serviço, ou vende produto, ou vende conhecimento, normalmente é esses 3 assim que é o que mais pega vários negócios. Então começa por aí e depois a gente disseca conteúdo como? Com tema, assunto, formato, linguagem e FX, que é a parte mais sentimental do post. Maneiro. Então tem esses pilares que eu disseco um conteúdo e eu faço linhas editoriais desse jeito. Então, vou fazer uma linha editorial, por exemplo, corte podcast. Pô, vou testar esse corte até antes de ter podcast. Gravei 11 podcasts, 11 cortes, aqueles fake, né? Mais motivacional, tá? Vou fazer um FX mais de emoção, mais de motivação, contando uma história. E aí, mas eu faço assim, vou planejar. Qual que é o tema? O tema é uma opinião. O tema é isso, qual que é o assunto, tá? É um tema é uma opinião uma opinião sobre que o empreendedor não é valorizado. É uma opinião sobre a postura do Mark Zuckerberg. Então, o assunto é o que vem depois do tema. É bom diferenciar tema de assunto, né? Porque tema pode repetir várias vezes, né? Agora tu repetir, tipo, mesmo tema, mesmo assunto toda hora, vai ficar a mesma linha editorial, né? E aí tu consegue ter essa escala de conteúdo. Formato é um Reels de áudio original de 30 segundos, né? Eu sempre separo entre de 15 e de 30. Linguagem falada, na verdade, linguagem de podcast, porque o falado para câmera é durinho para câmera e o falado de podcast é de ladinho. Então eu tento fazer a mesma linguagem. E a linguagem falada é a que a mais dispersa a atenção, né? Pô, o cara falando, eu acho que ele vê o dia todo, o tempo todo e é o que mais dispersa. Aí eu testei, fiz 11 posts e não precisava ter feito 11, hoje eu faço uns 4, 5. Mas eu fiz 11 que eu tava empolgado na época, né? Aí no terceiro eu já sabia que não ia pra frente. Pô, tava batendo lá, minha meta, sei lá, era 4 mil na época, tava batendo 1.000. Né? Quando bate assim, 60% da meta, ou 70% da meta, eu troco uma coisinha ali, eu troco a linguagem dele, ou troco, em vez de mais motivação, vou fazer uma coisa mais triste, eu vou trocando. Mas quando é meio bizarro de ruim assim, eu só mato a linha editorial. Então eu trabalho com linhas para não ser um post que vai definir a parada, sabe? Porque o Instagram é realmente uma sequência, né? Tu olha ali a constância de conteúdo. Se olhar o Copify hoje, nós temos 2 linhas editoriais muito fortes, que é a Folha, né? O Rios de Folha, quem escreve na Folha, e o carrossel narrativo de Twitter, que é um formato que tá a princípio, a gente foi um dos primeiros a fazer assim, né? E a gente não fincou tanta bandeira quanto no Reels, porque o Reels, quando a gente começou, o Reels deu certo, eu fazia 5 por dia original. Engraçado, né? Porque é você pegar meio que a forma como é um tweet e fazer, porque nem Twitter eu tenho, sacou? Mas é engraçado, né? Porque, tipo, você pega a forma como é o Twitter só pra poder ser texto, né? E ser uma forma onde você vai ter um carrossel. O que pra mim, acho que foi a sacada desse conteúdo é que ele te limita. E pra mim a criatividade é isso. Tu não conseguir passar com pouco. A criatividade pra mim é tu fechar teu horizonte de possibilidade. Pô, imagina, eu tenho que programar um site. E aí esse é teu briefing. Pô, um site de quê? Pra quem? De que jeito? De que cor? Não sei o quê. Pô, se tu abre ali o teu Canva pra fazer um post, ou o teu doc, ou o teu vou fazer um PowerPoint se não tiver. Então, essa linha editorial eu gosto porque eu limito. Pô, vou fazer que tipo de conteúdo? Pô, eu já sei que vai ser super objetivo. Eu já sei que meus assuntos quentes são esses. Eu já sei que eu posso fazer uma frase, eu posso fazer... Eu sei que eu vou ter esse tipo de... Então, eu vou limitando assim, sabe? E aí, pra mim, o carrossel de Twitter é muito bom porque ele te limita de design, que design atrapalha muita gente, né? Se o cara não tem design como ponto forte, dá uma atrapalhada. É bom que, tipo assim, tu fica focado no texto, sabe? Só que a gente não bateu nessa tecla e pra mim a Copify pode ser que tenha inventado o carrossel de Twitter. Porque a gente só tinha a frase, a gente foi um dos eu não vi antes, assim, mas a gente não bateu muito na tecla, porque, pô, demora 4 horas pra fazer um texto, bala de Twitter, então a gente fizemos frase, e aí não tava indo bem minhas frases. Né? E eu comecei, e se eu fizer carrossel? E foi isso, entendeu? Não bateu a minha meta, tava tipo assim, batendo 50%, tava na metade do caminho, então eu vou só trocar um elemento. E, ao invés de fazer estático, Twitter, frase, tema, frase, né? Em vez de fazer no estático Twitter, eu troquei o formato para fazer carrossel e explodiu. Começou a explodir sequencialmente. Deu, essa editorial está validada, ela fica fixa no meu Instagram. Pô. Então eu trabalho com linhas assim, sabe? Porque post não tem amostra suficiente para ter dado, né? Acho que é só para dar um salve pra galera que tá ouvindo a gente aqui. Lucas falou sobre ter um dashboard no Data Studio, né? Que ele tem lá e tal. Galera que ouve a gente, ouvinte raiz do Talks, tá aqui mais um motivo do porquê a gente não usa o Adveronix e usa o Supermetrics, beleza? O Supermetrics tem conexão direta, não precisa de Excel com o Data Studio, e eu posso puxar LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook
e TikTok. Olha só, essa é a última vez que a gente vai falar bem de Supermétrica, eles precisam pagar a gente agora. Eles pagam. Então, deixa eu cortar pagar, isso aqui, porque o Luciano falou uma coisa que tá errada. Eles pagam? Eles não pagam, eles dão um monte de benefício pra gente que faz. Precisa pagar. Tá bom, e se eles tirarem os benefícios, a gente paga mais pela ferramenta. Pô. Então eles pagam a gente de certa forma, né? Não pagam não, mas tudo bem. Porra. É outra linha editorial. Eu uso... Se a gente usasse eles pelo preço real deles, era 3 vezes mais caro. Então eles Pô, pagam mas de certa eu forma. uso baratinho lá, cara, o... Pô, não foi eu que Reportei, fiz lá. essas Foi o paradas. Mussaran que fez. Vocês veem isso aqui, Ah. o Mussaran, ele deve ver que ele deve ser fã de Boa. vocês, eu acho. Ele é dessa área Boa. de data studio, ligadaço nisso. É o Mussaran. Boa. É, se estiver aí vendo. A gente usa o Supermetrics, mas tem. Acho que é o principal o foco aqui é a galera olhar muito mais lá dentro o que tem de conexão, sacou? Porque você consegue. Ele usa o Make, eu automatizar. acho. É. Não sei se é uma Tem uma concorrente. porrada. Não, Um make é de automação, né? de automação. Um make é de Mas deve automação. ter. Ele desse trabalho, ele usa o Google Sheets, sacou? Acho que o ponto que eu tô batendo aqui é que o Supermetrics ele tem conector direto com o Data Studio, então ele facilita um pouco a vida. De você não precisar mexer no Sheets para do Sheets conectar com o Data Studio, porque muitas vezes dá muito problema o Google Sheets com o Data Studio, você tem que ficar voltando, mexendo nele, atualizando. Mas de qualquer maneira, com o Sheets ou direto no Data Studio, cara, você automatiza a tua vida. Você cria um dashboard desse daí, você cria um template, cara, você tá fazendo isso para um outro cliente seu, tá fazendo isso para um outro perfil seu, é só você trocar a fonte de dados. Trocou a fonte de dados, o dashboard vai ser alimentado com a nova fonte. Então, ao invés de ser alimentado com o Instagram da Métrica, vai ser alimentado com o Instagram do Luciano. Então isso automatiza a vida da galera, dá uma salvada ali, né? O Instagram, gente, o Insights, assim, eu até fui precisando assim, uma coisa que me machucou que eles fizeram é que tem um Insights que tu vai lá, eu quero ver meus posts mais curtidos do ano, ou dos últimos 2 anos, ele vai dar. Tem esse aqui, esse aqui, esse aqui. Antes tu conseguia, esse é o post mais curtido, ele tava, esse aqui dava só a capinha pequenininha e os dados com o Insights aberto. Pô, eu quero ir pro post, pra ter o link do post. Não tem. Não tem. A gente só Aí consegue... tem que navegar e procurar na mão. Ah, merda, porque a gente só consegue acessar se for impulsionado. Que aí ele tá muito mais como a um gente tava falando anúncio, sobre né? design antes, que eu vou só levantar uma bola de uma parada que a gente tá fazendo aqui, que eu acho que é bem proveitoso. A gente colocou que todos os posts agora tem que ter um objetivo específico pro lance do design mesmo. Então, ó, esse post aqui, ele tem o objetivo de curtida, e a gente sempre coloca 2 métricas principais. 2 métricas laterais, né? Então, curtida e compartilhamento. Curtida e salvamento. Curtida, E aí, eu comentar. pedi esse relatório esses dias pra gente poder começar a brifar nossos designers de cara. Nossos, né? O Cláudio, coitado. O Gabriel também faz. É que o Gabriel também faz de vez em quando. Mas é brifar e, ó, o objetivo desse post é esse. Então, dentro dessa linha, esses posts aqui a gente já sabe que funciona. E aí, o que a gente tem feito? Utilizado bastante o Canvas agora. Antigamente a gente fazia tudo na mão, agora a gente está utilizando o Canvas. E aí, agora, uma vez por mês, a gente senta para poder desenvolver um novo formato dentro de um objetivo específico que a gente está mal. O design, E o Canva cara, dá uma salvada, né? o Canva, Ou aquela outra brasileira também, qual é o nome? Poxa. É de Maceió? Qual é o melhor, cara? Não tem que fazer. Qual? O Canva não tem. não. Tipo, ele te pega pelo Pode uso, crer. sabe? Pô, depois tu fez 5 artes lá. E todo mundo que vende template Tract. e tal. É a Tract, exatamente. Pô, o design, ele pode ser eu chamo de FX, né? De fator de diferenciação. Tem pessoas que o design é um fator de engajamento dele. Né? Mas é porque o cara tem um design A gente é violentaço, impactado né? toda hora por isso. Tanto você quanto o nosso direct. Vem a pessoa e fala assim, tudo bem? Aí eu vi suas thumbs no YouTube, Tá um eu pouco vi suas artes aqui. Pior prospect que tem, Olha, né? eu trouxe pra você algumas melhorias. Aí vem uns bagulho que eu olho, eu já falei pra você. A gente fez um olha- teste, A inclusive. gente fez um teste. A gente fez um porque teste. um que a pessoa mandou não era tão apelativo. A gente falou, isso faz sentido. Mas os outros, me botam um raio. Eu falei, pô, eu sou o Raiden agora do Mortal Kombat nessa porra? Ou eu sou um cara Bota que fala uns sinais de analítica? cifrão, tá Pô, ligado? Pô, teve um cara que botou um raio. Eu falei assim, eu virei o Raiden do Mortal Kombat e eu não tava ligado. Porra, que doideira. É que o pessoal vê que funciona num nicho e vai trazendo E pros outros, foda-se, né? é que as pessoas acreditam que é receita de bolo, acreditam que é só copy-paste, né? Funcionou aqui, copiei e joguei pra lá. Foi o que a gente falou até no início do papo aqui. Porra, você estourou com a parada da folhinha, né, e tal. A gente tentou fazer, deu certo, mas não estourou. Mas a gente fez, E dá um trabalho testou. ferrado. Eu, cara, tadinho, desculpa aí, galera do Greenpeace e tal, mas que eu joguei de folha fora, mano. Porque eu escrevia e me errava. Eu quando tava no auge E da minha letra é folha, muito feia, mano. era joguinho de, sei lá, 300 folhas por mês que Caralho, eu gastava. minha letra é 300, 500 muito- que eu gastava. Porque, A minha letra é muito feia. além da folha, eu fazia live todo dia 10:55 Ai. na folha. Eu Olha fazia a isso. live, eu trouxe, É, eu trouxe a doideira. linguagem
pra... Eu faço isso com o pra nosso time live. no Figma. Sai criando os quadradinhos e desenhando no Figma. É. Eu faço isso, só que... Eu trouxe pro YouTube agora esse formatinho, só que eu E é conecto... bizarro, tipo, eu já testei e, tipo, o papel é bizarro. Porque, bizarro, porque é papel, visual, cara, né? é muito visual. Só que eu já testei o iPad pro Reels e só um deu certo até hoje. É? Que loucura, né? Que eu tive que É a mudar mesma o formato. lógica, né? O papel pra mim deu melhor. Deu certo. Até o que deu certo, eu repostei ontem por acaso. Ah, eu vou mostrar aqui, mas né, só não Gabriel, consegui ver, né? foca aqui que é chaga. Mas eu trouxe o formato iPad assim, daí, ó, que eu Você desenhou e usou de chroma key. usei de chroma. Mas só deu certo um, assim. Então, como linha editorial, não deu bom. Vou botar aqui A pra gente câmera. coloca o link no post, dele pra mas galera maneiro, ver. maneiro. Quero ver se puxa. É que o branco também dá uma machucada, né? Aham. A exposição fica às vezes meio... Aí eu vou escrevendo ali. E aí no Reels deu bom uma vez, assim. Aí eu vim pro YouTube com esse formatinho, cara. É uma coisa que a Copa faz também. Pô, maneiro. É bom destacar o que a gente faz diferente. É, né? lógico. Que a gente faz assim agora nessas lives lá, ó. As lives e os conteúdos, ó. Eu trouxe o formato de folha, eu fui trazendo a linguagem pra vários lugares. Olha, Gabriel. Mostra pro Gabriel isso. Aí Mostra. eu meti o chroma assim, Ó, Gabriel, como é que ele tá fazendo? ó. Se inscreve no YouTube lá, Olha pessoal. que legal, Gabriel. Viu como é que ele tá fazendo, Gabriel? Os negócios no YouTube? Mostra de novo pra ele. Aí a gente vai escrevendo assim, Olha lá, ó. Gabriel, como é que ele fez. Olha que irado, E Gabriel. esse daí, inclusive, dá pra fazer... Viu, só- Gabriel? Gabriel, tu viu? Boa, Gabriel. A gente vai escrevendo daí. A gente vai fazer. Vamos fazer um teste, Viu, Gabriel? Gabriel? A gente vai fazer um teste. A gente vai fazer um teste. Eu preciso só do... Eu vou arrumar um Ele tá iPad. suando. Eu vou arrumar um iPad. Eu vou fazer. Filho da puta. E aí a gente faz um filtrinho ali, bota no Maneiro. modo preto, ele corta o preto da irado. parada. Mas isso aí, o conteúdo, quando dá certo, gente, é uma parada de louco. Pô, descobri uma linguagem na Folha. Aí tu começa a testar e tu vê, pô, mas isso aqui no YouTube com a Folha não deu tão bom, mas tu vê que a linguagem, Cara, e é teste o contínuo. carrossel. Fiz ali o start. Pô, vou trocar só essa pecinha do jogo, do que quebra-cabeça. E muda o resultado. É outra linha editorial. A gente tá usando e abusando da caixinha de Twitter e carrossel, porque, cara, tá dando muito certo pra gente. Dando certo em curtida, em comentário, em salvamento, em No carrossel? compartilhamento, no carrossel de Twitter. E o que a gente percebeu, que não é só o carrossel do Twitter, é que a gente também tava pecando por uma parada que você fala muito e reforçou aqui. Cara, a gente cresceu, tanto métricas quanto o Luciano, quanto eu. Aqui, perfis. Então a gente não tá mais falando com pessoas que vivem o dia inteiro. Tá falando com pessoas que talvez estão descobrindo esse mundo. No Instagram, principalmente. Então, se a gente não começasse fazendo uma pergunta, que é uma dor que a pessoa tá vivendo, já era. E o que a gente mudou foi isso. Então eu não posso dizer que a causalidade da melhoria é de fato a caixinha de Twitter. Eu acredito que a caixinha de Twitter é a copy. Porque a gente sentou com um time de conteúdo e brifou. Você falou, eu fiquei até preocupado, você viu, né? Você falou que leva 4 horas pra fazer um, cara. Eu em 1 hora fiz uns 5 com a Jaque. Eu falei assim, ou tá tudo uma merda, É que, ou eu tô muito doido. é que começa a pesar, assim. Cara. É, né? Acho que porque tá no início, né? Daqui a pouco eu falo assim, então, vamos tirar o dia pra fazer um dessa Não, é que assim, quando a gente passou, eu sei mais ou menos os números, assim. Né? Mais ou menos é ruim que aqui não é assim achismo. Né? Mas quando passou do 500k de seguidores, eu senti um pezinho. É, sabe? imagina. Pô, antes eu fazia o pushzinho com o pé, pum, soltava, pum, soltava. Pô, agora Fazia um tá... postzinho com o pé. Caralho, muito forte. Parei. Agora, meu, quando eu vou fazer uma coisa mais polêmica, assim, eu leio, releio. Não, tá certo. Porque a interpretação da galera e Não, e quando também, vai pra porra, frente... precisa- Eu fiz um no... Você tem um hate. Eu não tenho paciência, não, tá? Maluco Eu é nem hater. leio. Eu não. Lê? Eu nem discuto. Eu excluo o comentário, vou lá e nem restringo. Eu bloqueei. Foda-se. Vai tomar no cu. Eu Instagram fiz é um meu. nas eleições, cara, que tipo assim, foi assim, Uhum. foi com o pé, entre aspas, até porque acho que ficou a merda. Mas ficou bom. Mas ficou, tipo assim, foi absurdo. E foi dica de vocês também, que vocês estavam falando sobre como que você adapta um Aproveita conteúdo o cenário quente político. dentro do seu. E aí eu peguei o cenário político de... tem as marcas, né? Que era o Bolsonaro Bolsonaro assim, assim, o Lula assim, e quem não migrou pro GA4 assim. É orgânico, tipo, 300 curtidas, assim, tipo, comentário pra caramba, Estourou, compartilhamento absurdo. Pô, assim. eu postei na eleição, cara, eu não fiz nada de política. Quase nada. Só fiz esse aí que tu lembrou. Eu acho que é algo que as pessoas lembram dos posts. Que a gente posta um monte, pô, você lembrou alguma coisa, marcou. Né? E o narrativo é isso, porque a gente faz um texto assim, ó, a gente não faz isso dissertativo. Nosso texto lá no Carrossel é sempre narrativo, relatando fatos. Eu fiz experimento, uma coisa que dá muito bom pra nós. É outro tipo de carrossel, de experimento.
né? Tem de oportunidade. A gente fez, o Casemiro e a Globo estão disputando. E eu de experimento. Apostamos 50 Reels e aí... Você faz isso toda Qual hora. foi o resultado? Eu já Qual vi foi o essa resultado porra. em Você 30 bota o teu dias? experimento que você Aí fez. eu boto... E se botar gráfico, primeiros Pode crer. segundos... Gráfico, primeiros 30 segundos no YouTube, ou os primeiros segundos no Instagram, no carrossel, aí eu boto o gráfico assim, dá outro resultado. Maneiro, Né? maneiro. Eu aprendi isso com um cara da Backlinko, que é o Brian Jean. Pô, Maneiro. o cara é insano de SEO, né? Mas enfim, até já perdi o tava pauta. Não, relaxa. A gente tem 2 perguntas pra te fazer aqui, finais, porque já, a gente tá Me conversando. interrompe que eu falo, você para, Não, cara. Eu vou relaxa. embora. Vai, acelera. Eu ia falar Tá de do negócio boa. da eleição. Eu tava com um podcast, tava testando um podcast, e aí uma convidada deu esse é o Sharecast, que é o horóscopo do marketing, né? Eu não falei pra ela no podcast, porque é o business dela, né? Mas se ela ver, tamo junto. Eu curto. Corta isso aqui, é um corte polêmico, não era isso que você falou? Mas ela deu o arquétipo do Lula e do Bolsonaro. Tá. E aí eu inventei de postar na... Pô, o pessoal vai entender que essa menina não é da Copify, é o nosso podcast, ela é convidada, e eu postei a opinião... Não opinião, análise de arquétipo dela. Cara, foi assim, ó. Eu nunca escolhi um post, mas daí a Si, que é minha sócia e esposa, né, minha sócia da vida, falou, cara, tá demais. Passou do ponto, assim. Tipo assim, você mexeu com os comentários estavam dando mais que curtida. Tava nesse ponto. Tipo assim, 5 mil só curtidas, treta, né? 6 mil comentários. Aí, galera, quanto tempo vai aguentar? Quanto tempo vai aguentar? E, tipo assim, é uma coisa que ela conseguiu desagradar os dois lados, assim. E foi uma parada insana. E aí eu dei... Mas tipo, quero um corte de podcast. Foda. Por quê? Soltei sem esse cuidadinho, entendeu? E hoje em dia eu tenho minha área de Dá vai uma dar merda. lida, Se eu sinto que vai tá dar um certo. pouquinho de merda, eu rodo o post com o pessoal, assim. Tá certo. De todas as aulas ideológicas. Tá certo. Tá certo. Por quê? Porque o meu negócio ele não tem viés Sim, político. tá Tem certíssimo. zero viés Tem político. que ter. Pô. Né? E eu sempre falo na Copify assim, ó. Pessoal, tem 2 coisas que a gente não discute aqui, ou 3, né? Que é... acho que 2. 2 a gente não discute, que é política e religião aqui dentro. E tem uma terceira que não pode se discutir, que é o Neymar. Pra mim, o Neymar, ele é sagrado. Não toca no Neymar. Não importa o viés político. O Neymar é o cara. E se ele trouxer o Ex em janeiro, pessoal? Pô, pelo amor de Deus. Já trouxe. Já Nesse momento, trouxe. se der tudo certo. Aqui a gente não discute 3 coisas: política, religião e quem não é tricolor entra pela cota. Então, por exemplo, torce Fluminense, já tem ponto a mais na entrevista. Não torce, a gente vai ver a questão de cotista aqui. Então, o Guilherme, head do Prime, tava na época de cota. Aí conseguiu entrar. Tipo, a Jaque tava na cota, porque a gente olhou e falou assim, cara, não tem botafoguense, só tem a Tamires. Tem que ter um segundo, bota a Jaque, tadinho. Vai que a gente faz uma coisa de torcida, tem mais alguém aí. Mas a maioria da MB é tricolor. Não sei por quê. Não sei. Juro, não sei por quê. Depois a gente conta. Não sei por quê. Não vai cair outro ali. Só tem você e o Fio, Marina, Manu. Marina é tricolor onde? Pergunta depois. Marina é botafoguense. Tu é maluco? Ele não sabe nem o que é Botafogo. Se perguntar qual lateral do Flamengo, ele fala que é o China. Tá ligado? Mas vamos lá. Eu te fiz 2 perguntas pra você pensar, pra gente dar um recadinho antes aqui. Fechou. Boa. 2 perguntas que é: como que a gente mede a autoridade nas redes sociais? As pessoas falam muito sobre isso. Como a gente mede? O que podemos ter de cheiro ali para entender que você está construindo autoridade? E, depois disso, que ferramentas que você recomenda que podem auxiliar a vida no dia a dia de medir essas informações? Beleza? Stack básico de ferramentas. Vai pensando que a gente tem um recado para dar. Que isso aqui é um experimento, são 2 inclusive. recados para dar, né? Sim. Primeiro recado. Esse podcast aqui, Lucas veio do Sul. Sim. A hora dele é cara. Vocês estão escutando esse conteúdo todo aqui de graça. Isso é de graça. Vocês já anotaram a porra toda aí. O que a galera tem que fazer? Pô, se você não for no Spotify e você der o curtidazinho no Spotify e seguir a gente se você não estiver seguindo, interagir, compartilhar isso com outras pessoas, eu não vou te entender, pô. Não, eu vou entender. Dizem que quem ouve o nosso podcast, tá? Dizem, não fui eu. Quem ouve o nosso podcast e depois que o Luciano dá esse recado, não vai lá no Spotify, dá 5 estrelas e ativa o sininho. Vou botar o bot de gerar boleto no teu site. Dizem que o Instagram só vai flopando. Vai flopando. Compre indiano pra ele. Shadowban. Entra em Shadowban. Vem indiano, russo. Do nada vai ver aquele negócio Watch My Videos no comentário. Tá fudido. Eu acho que você não quer isso. Então, ó, 5 estrelas, fica em paz. Fala o bot de gerar boleto. Boa, 5 estrelas. 5 estrelas. Segundo recado que a gente tem que dar aqui, Luciano, a gente tá falando de métricas. Que lugar que as pessoas podem aprender sobre métricas? Você conhece algum pra recomendar? Não sei. Cadê? Eu não sei. Cara, parece que
Tem um negócio escrito na tua camisa chamado Métricas Boss Prime. Opa! Me falaram que é legal, hein? Mais de 20 cursos lá pra você poder aprender a alavancar sua carreira, meu parceiro. Então, ó, vai sair agora. Agora a gente tá em janeiro, já saiu o curso de Excel, porra. Aí, pra Curso aprender de a calcular Excel, LTV, CAC, churn. tudo lá você vai conseguir, inclusive com case real. Porque o Gui, nosso head de Fez produto, do Prime. ele fez em cima do Prime. Então você vai aprender a calcular Com dados LTV, reais. churn, CAC de um produto de assinatura, já de cara. Já E, ó, pra você. Eu não sei nada sobre Digital Analytics, o que eu posso fazer? Oh, meu Deus, Brian. Já tem o curso lá, Digital Analytics do zero. Analytics do Pra- zero. É o curso que todo mundo tinha que começar, se você for programador, qualquer coisa. Se você for, trabalha com analista de marketing na agência, Digital Analytics do zero. Trabalha vendendo coxinha na praia, Digital Analytics do zero. Vende Todo- lanche? Vende Igual o lanche? Fábio? Exatamente. Porra. Pô, vou dizer que eu tô interrompendo por... Ó, não, é isso aí. Certo. Já foi no momento certo. Mas eu troquei o plano do Copify Club, já meteu meu público também. Olha aí. Eu troquei o plano do mensal para anual. Um dos motivos era simplificar a minha leitura de dados. Olha Porque eu olhei ele mensal, pai, não vem Pô, daqui, essa um mês merda, cancela. E eu, cara, quer saber? Bota anual. Que aí o cara, eu sei ali, fica mais fácil fazer as A contas. gente tá ligado. A gente também era mensal, trocou pra anual. E aí, nessa brincadeirinha, como eu não entendo, eu vou simplificando as coisas, né? Sim. Eu não sou bom de design, eu vou pro carrossel de tudo, eu vou simplificando, né? E Instagram tem Copify Club lá também. Olha aí. Pode fazer seu jabá aí já. Faz aí, faz aí. Né, não, quem Aproveita quiser saber muito. mais, a gente lança lá. Tem aí o nosso Métricas Boss Prime, que é o Copify Club, né? É um local lá que a gente posta, cara, curso, conteúdo toda semana. Tem um monte de ideia live com especialista, post, né? live com especialista. Então, tudo que eu descubro, eu vou lá e boto lá primeiro. Então, o ManyChat, tá todo mundo pedindo pra fazer curso de ManyChat. Vai ter curso de ManyChat, até janeiro aí vai ter. Se der mole em janeiro já até tem. Então, o momento que tá ouvindo, já tem. Já tem. Então, hoje já tem, né? É difícil fazer esse lá pro futuro, né? Então, aí em janeiro já vai ter curso de ManyChat, a galera tá pedindo muito. Boa. Mas é isso. Né? Boa, boa. Então, responde pra gente. Como é que a Pô, gente tem uma pergunta mede essa autoridade Lembrei. Uhum. e que ferramentas ajudam nisso? Aquele negócio, eu descobri por você, inclusive. Aham. Você fez algum post que eu vi lá que os Instagrams que você estava consultando era de uma ferramenta que eu vi lá, Not Just Analytics. Aí eu joguei no Google, descobri essa ferramenta e a gente começou a usar. Eu Vou fazer a "Ó, concorrente dela no Brasil ano vamos que lá." vem. É isso aí. Vou fazer o Então eu queria que você falasse um Copify pouquinho Analytics. ferramentas que Eu podem vou ver. ajudar Isso é muito bom. Eu vou métricas meter aí. ele. Ferramentas que podem ajudar métricas e como medir, de certa forma, a autoridade. Cara, a autoridade eu vejo por múltiplo da meta. Então, se o cara Múltiplo da bate 2 vezes, 3 vezes, eu vejo por velocidade também. Se esse cara bate a meta dele em 1 hora, é um cara muito quente. Né? Tem caras quentes do mercado. O Sobral é muito quente. Comunidade muito quente que ele fez. O Ladeirinha, que começou há pouco tempo, tá quente também no mercado. Eu vejo pela velocidade para bater a meta e depois de um dia, quanto múltiplo de meta que dá. Né? Então, o cara tem 1 milhão de seguidores, né? Ele bate 10 mil em 1 hora, o cara tá fervendo. Né? E depois de um tempo bate 20, 30 mil, pô, ele tá batendo 3 vezes, com consistência, a média 3 vezes a meta, pô, de 1% é loucura. E eu vejo também por comentários. Pô, comentário, depois de curtida pra mim, claro que depende, né? Vou fazer um carrossel de 30 ferramentas pra você usar, eu olho por salvamento. Né? Até já pra passar a dica pra vocês. Pra mim, um post que é mega útil, em carrossel principalmente, ele tem que bater 100% de salvamento em relação a curtidas. Caralho. Então, se deu 1000 curtidas, 1000 salvamentos. às vezes bate mais, às vezes bate o dobro. Bate 2.000 salvamentos, 1000 curtidas. Porque o filho da puta não curtiu, só salvou. Só É salvou. o filho da puta, né? Ele só salva. Não tem como não chamar de E outro aí, nome. no carrossel, tu consegue Porra, bater essas né? métricas. Tipo assim, salvou, é egoísta. O maluco falou assim, a mina olhou e falou assim, vou salvar pra mim. Mas não vou te dar moral não vou curtir essa porra, hein? É bizarro, né? Porra. É muito útil pra mim, mas eu não vou Mas eu não vou te dar mas eu não moral, vou não. pagar o post, É. tá ligado? A Copify estourou assim, cara. A galera me encontra e fala, pô, Lucas, eu tenho uma pastinha que é a Copify dos salvos, na minha coleção que tem meio o Kibe do Pinterest lá, né? E aí tem lá, Copify, cara, só vai salvando. E no Reels é um pouco menos, assim, porque o cara tem o esforço cognitivo pro cara começar a consumir conteúdo é vídeo, tem que parar pra ouvir, se tiver áudio e tal. É mais ou menos 50% daí. Né? 40%, 50% das curtidas. Dessa forma tu vê que é autoridade, então. Não, eu vejo pra conteúdo de utilidade. Tá. E aí, pra realmente autoridade, eu vejo em comentários. Legal. Comentários é a parada. Se o cara consegue gerar comentário legal, Que é um debate ali. Né? é porque ele conseguiu fazer o conteúdo tocar as pessoas assim de alguma forma. Uma parada que eu tenho feito sobre comentário, que acho que é legal, Uhum, tenho feito no meu, a gente faz no DMB, uhum. tenho provocado o Luciano fazendo dele,
É quando alguém comenta, você não fala valeu, curti. É você tentar promover o debate ali ainda, né? A pessoa responder você, não sei o quê, pra de certa forma isso aquecer ali, né? Uns 5%, tava dando conta rapidinho aqui. Boa. Uns 5% é uma baita média. 5% de comentários. 5% em relação às curtidas, né? Que Legal. a curtida eu calculo em relação aos seguidores e comentários, salvamento, compartilhamento em relação às curtidas. Né? Tá. Então, 5% ali é uma baita meta, 2% é ok, menos de 1% é muito ruim. Né? Porque o cara consegue, e é possível, no Instagram, cara, se tu pega um áudio em alta, um Reels de 15 segundos ali, tu consegue facilmente, às vezes, 100 mil curtidas e dá 200 comentários. Tipo, descola muito. É quase como aquele negócio que eu falei, de turbinar o post, tu ganha muito alcance com pouquíssima profundidade. O comentário mostra a profundidade do teu conteúdo na pessoa. E uma coisa muito legal, eu quero saber qual que é o diferencial competitivo da Métricas Boss ou da Copify. Pô, entra num post e olha os comentários. Ou desse post aqui. Pô, às vezes o cara pega uma piada que tu fez e traz ali, pô, então, o humor é uma diferenciação dele. O humor é nossa. Então, rola isso. Na Copify o pessoal fala que é prático. Pô, o Lucas, isso aqui eu salvei, muito prático, não sei o que. Na Copify o pessoal fala que é prático, né? Então, os comentários é tipo assim, quando enche o copo, assim, extravasa, ele vai pros comentários, né? Porque curtir não é o... Ele já curtiu, então ele extrava. O conteúdo foi tão bom que encheu o copinho e transbordou. E o que ele transbordou no comentário? É hate, é amor, é utilidade, é emoji de coração, emoji de risada. Aí tu consegue ter o feeling do que esse cara pega nas pessoas. E tu pega aí um cara que é autoridade no mercado, ele tem muito comentário mais extenso, comentando, Sobral, tu é assim mesmo e tal, tu vê que tem uma conexão pessoal. Cara, além de ser útil, tem essa conexão pessoal, ele tá quase saindo de empresa e chegando com uma empresa influenciador, que é o que rola às vezes, né? Não é fácil, né? Eu, por exemplo, é mais a marca, eu só é conectado com a marca, né? Não tanto comigo. E que ferramentas podem ajudar a galera a medir isso? Você conhece, que você recomenda? Eu uso Excel, eu usei muito tempo Excel, mas o Knowledge Analytics ele é bom porque ele é o mais próximo, assim, sabe, dessas ferramentas, mas para mim não é 100%, né? Porque, pô, às vezes, não sei, ele não consegue entender quando descola muito, tal. Porque eu quero fazer o meu, eu quero entender, pô, esse cara aqui descolou muito o comentário da curtida, quando vem impulsionado, tu não leva em consideração esse daqui e tal. Você não consegue entender. Ele só faz a divisão ali, né? Mas é o mais próximo de falar que, se ele falou que tá quente ali, é porque tá quente mesmo, assim, é o mais próximo porque ele traz uma média, né? Porque como ele calcula geral junto... Esse é o problema. Acho que esse que é... Esse é o problema. Pra mim, como ele calcula todo mundo igual, a lógica é a mesma. Você consegue entender para a quantidade de seguidor que você tem, se você tá na média abaixo dela ou acima dela. Ele te bota numa régua de influenciador. Esse é o problema. Porque essas ferramentas aí e tal, tem muitas que são para contratar influenciador. Tem um mercado de influência, de engajamento, que é os caras que abriram o mercado, assim, que estão lá antes da gente fazer negócio lá. E aí esse é o problema. Porque daí eles têm uma outra régua da nossa, né? Então eu quero fazer algo mais para o cara comercial. Se o cara é comercial ali, ele entender se tá bom. Meu amigo, pra gente terminar essa consultoria grátis pra gente e pra todo mundo que ouviu. Tá precisando de serviço de analítica, né? E eu pra você deixar um recado final pra galera que tá assistindo, tá ouvindo. Por favor, fale um pouco mais da Copify também aí, serviço. Pô, pessoal, eu sempre digo assim, qual que é a melhor estratégia de Instagram? O pessoal que já vê minhas lives já sabe, né? Mas eu sempre tenho que repetir, porque o básico tem que ser repetido. Né? Gente, vocês ficaram aqui, que deu 1 hora? Mais, né, Gabriel? Deu mais. 1h30. 1h30. 1h30 de aula gratuita, esse filho da mãe não der 5 estrelas. Já falei, vai entrar em Shadowban. 5 estrelas. Spotify. Vai dar Shadowban. Não sabe o que é Shadowban? Joga no Google pra tu ver. Namorada, pô. Tá maluco, hein? Preste atenção. Então, se o cara viu 1h30, não deu 5 estrelas... É um filho da... É isso. E se ele não botar em prática, ele jogou o tempo dele fora. Ele jogou o teu tempo fora, jogou o tempo do seu fora, o meu tempo fora. Não, ou é vacilão pra caralho. Então... Porque tá ali, ó, com o bagulho na mão, e não vai dar 2 cliques. 2 cliques, né? Ó, o iFood avisou de novo. Calma e respira. Mas é isso. Então, cara, a melhor estratégia é partir pra ação. Então, não desperdice o teu tempo aí assistindo, não botando em prática. Não desperdice o nosso tempo que estamos fazendo podcast. Cara, pega o que tu aprendeu. Aprendeu uma coisinha assim, pô, uma dica que é mais simples que posta. Sai postando, pelo menos isso. Não tá postando, já entra no jogo. Mas entra em prática. Eu acho que é a coisa mais importante pra galera. Melhor estratégia é agir. Eu sempre repito isso assim há mais de ano. E a galera ainda assim, eu vou olhar no Instagram lá, o cara postou há 10 dias, né? Não tá eu sei que alguma coisa não tá bem. Conta disso, sabia? Falta de ação. Métrica pra mim. Não, é falta de ação.
Mas não só pra isso. Por exemplo, a gente tava discutindo outro dia sobre alguns podcasts de tecnologia, né? Aí a gente foi ver no Instagram desses podcasts, o maluco não lança um podcast novo desde agosto e não posta desde agosto. Falei, essa porra flopou. Ou ele fechou a temporada e vai lançar uma nova. Ou ele fechou o podcast, porque desde agosto, sem episódio, sem postar. Desde agosto. Ou ele vai lançar, tá dando um intervalo pra próxima temporada, vamos dizer assim. Mas não é o correto deixar morrer, né? Principalmente o Instagram. O podcast, beleza, você fechou a temporada, até a galera que tá ouvindo agora em janeiro esse podcast aqui, vão ter novos aqui da Métricas, que vão ser de temporada. Se demora, já até tem. Já tem. Que vai ser de temporada. Então, beleza, vai ter um intervalo realmente daquele podcast, não ter novo. O conselho do Flávio Augusto é assim, são 8 episódios, primeira temporada, passa um tempo, vai ter a segunda temporada. Mas se você entrar no Instagram, tá postando corte toda hora. O Instagram não tá morto. Eu vejo assim, fala, alguma coisa aconteceu. Porque, pô, não postar desde agosto, meu irmão. Meio louco, né? Então, a melhor estratégia é agir, porque é isso aí, gente. Se tiver com dificuldade aí, questão de... assim, a gente tem uma clareza, que como vim do copy, né? Eu sou copywriter. Clareza é muito importante, né? A gente está disposto a fazer o quê? A Copify é o quê? Não, empresas e pessoas postam, né? Não só no Instagram, em várias redes sociais. A gente está entrando no TikTok, LinkedIn, YouTube agora devagarinho, mas ainda não está no nível do Instagram, não está masterizado ainda, né? Mas o cara postou e não está contente com o seu engajamento, com o seu alcance, é isso que a gente faz, a gente resolve. A gente vai começar a resolver agora com sistema, né? Eu tenho vários projetos para resolver além da educação. Mas, se quiser entrar vi tua live aqui, tô precisando de uma coisa para artesanato. Vai lá, vai ter para artesanato, né? Tô precisando para vender nos stories. Bota lá, pesquisa, porque, tem 500 conteúdos. Né? Literalmente, não é... No ruim vai aprender e replicar pro seu modo. O que a gente faz? A gente consome teus conteúdos e depois pensa como é que a gente aproveita pra gente. Exato. Vários cases que vieram de você. Mas... Super deram certo. Aí eu fico felizaço. Porque o nosso propósito é esse, é ser útil pra galera, de verdade. Assim, né? E a galera fica muito, eu quero opinar. É legal fazer isso, é legal. Mas, uma empresa é uma relação de utilidade. Tu não quer saber pra que time torce o cara do caixa. Aqui no Rio quer, porque a resenha é absurda, né? Mas lá em Porto Alegre, né, Curitiba, região sul, lá o negócio é ser útil. Quero o meu troco aqui, vim aqui com tal objetivo, tu ajuda o cara a ser o mais efetivo nisso possível. Isso é uma baita dica de negócio, cara. Né? Saber qual é o teu propósito e ser fiel nele e tá no básico, ele fazer muito bem feito o que tu se propõe a fazer. Mas é isso. Entra no Copify Club, que o pau vai torar. Brigadaço pelo convite, de verdade. A gente que agradece. Tá doido. Curti demais o papo. Eu não vi a Jaque parar de digitar um minuto ali atrás. Ela tá no WhatsApp. Tá maluco? Ela escreveu um livro, tu nem sabe. Ela escreveu um livro. Ela vai depois te mandar assim, olha só, tudo bem? Você quer ganhar um extra? Entendi, vai vender esse e-book pra mim. Fiz o e-book aqui pra você. Ano que vem, etapa da SL, vem pro Rio que a gente vai assistir o vamos ver juntão esse Major, cara. Perdi esse... Até eu entro nesse... Vamos lá, cara. Eu entro nessa onda só pra gritar. Eu falei que eu queria patrocinar o evento, Gustavo. Eu falei assim, a gente pega uma vantagem. Eu já falei... Por mim, de boa, de patrocínio SL e patrocínio Fluminense, tá ligado? Seguinte, eu também tenho vantagem. Eu tenho uma estratégia, eu faço um carrossel de análise de marketing de conteúdo do Fallen ou do CS, aí marco os caras lá, chega no inbox, quando vê, dali eu já puxo e vamos arranjar isso aí. Gostei. Pra gente conhecer o nome. Gostei. Normalmente a gente chama pra fazer podcast, depois a gente... Eu vou fazer... Mas o carrossel eu posso sem o cara saber. Só uma coisa pública, eu vou fazer. Eu vou fazer a mesma coisa pro Fluminense, então, porque... Depois que eu fiz uma análise lá do Kevin De Bruyne, fiz uma outra, sabe quem me segue? Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Tá maluco? Essa onda aí, parece que o rapaz tá fazendo negócio direitinho, hein? Olha aí, quem sabe o Fluminense não fala. Quem sabe? Lucas, muito obrigado mesmo pela moral, pela essa aula, essa consultoria grátis pra gente. Galera que ouviu e assistiu a gente aqui, de nada. Por isso, o mínimo que você tem que fazer é agradecer por nós sermos aqui, em certas partes, ainda assim, uma organização sem fins lucrativos. Isso aqui é uma ONG. Como, por exemplo, no conteúdo. O pessoal fica bravo comigo quando eu vendo, cara. Né? Eles estão acostumados a entregar, e chega na hora do pitch, eu sempre falo. Na hora do Pix, eles ralam, né? Eu sempre falo, olha pro site. O site é .br, não é .org. É isso aí. É copify.club, né? Não esqueça, toda semana tem episódio novo. Segue a gente. Ouve aqui, compartilha com quem mais pode ser interessante, dê 5 estrelas, que sempre tem um episódio novo pra te dar uma surra de conteúdo
e te salvar em alguma área que envolva dados, métricas e... Não esquece que tem link pra Copify, ó. Tem link pra Coffee Mais aqui pra você poder comprar seu café com vídeo. Tem link pra hoje, Copify. pessoal, dá uma travada pra escrever e pra falar. Um abraço e até o próximo. Valeu.